Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, Sistema Modelo. Capítulo 61, Danzo humilhado. Acampamento da linha de frente de Konoha. Neste momento, todo o acampamento ficou em um estranho silêncio. Cada ninja presente olhou para a entrada do acampamento com rostos chocados. O herói de Konoha, Sword Demon, segurava o Elder Danzo, que tremia como um cordeirinho pronto para ser abatido. Kozuki, você não entende, me solte. Danzo mais uma vez ameaçou Kozuki, pois isso era tudo que ele podia fazer. Uau, uau. Neste momento, inúmeras figuras usando máscaras de animais no rosto circulavam Kozuki. Kozuki, solte o ancião Danzo, caso contrário entraremos em ação. Um dos membros da raiz falou tentando resolver o assunto de forma pacífica, mas também contou as consequências. Kozuki olhou para a raiz que o cercava e um sorriso desdenhoso apareceu. Só vocês. Todos os membros do raiz de repente sentiram suas mentes em branco e todos caíram desmaiados. O que aconteceu? Como eles caíram? Todos os ninjas ao redor que viram a cena ficaram horrorizados, pois eram quase 100 membros raiz e eram todos elites, mas desmaiaram de repente apenas com um olhar. Da próxima vez, é melhor você ser educado comigo, caso contrário você perderá sua vida insignificante. Estrondo. Kozuki atingiu Danzo no estômago, que voou destruindo várias tendas antes de se chocar contra uma grande árvore. Danzo vomitou um bocado de sangue e ficou imóvel no chão, desmaiado. Todos vocês viram que o ancião Danzo recusou a ordem do Lord Hokage e tentou arruinar minha reputação. Vou enviar um relatório para Lord Hokage e agora serei o comandante, já que o velho Danzo não vai melhorar tão cedo. Agora voltem para seus acampamentos e preparem-se para a guerra e alguém trate o ancião Danzo também. Todos obedientemente voltaram para seus acampamentos, pois estavam com medo de Kozuki após sua demonstração de poder aterrorizante. Alguns ninjas ao redor ficaram realmente felizes depois de ver Danzo espancado, já que ele realmente não divertiu o ninja aqui. Kozuki, por outro lado, pela primeira vez se sentiu tão confortável desde que veio para o mundo ninja. Ele sentiu satisfação do fundo do seu coração depois de derrotar Danzo. Kozuki não tinha medo de que Sarutobi agisse contra ele depois do que fez com Danzo. Sarutobi precisa de sua força para lidar com Mishi, então ele se conterá até que a guerra acabe e então pense em uma maneira de lidar com ele. Mas naquela hora ele estaria ainda mais forte e Sarutobi só cavaria sua própria cova se o atacasse. Acampamento de Kozuki. Kozuki-sama, o exército principal de Mishi está a apenas 30 milhas daqui e eles chegarão aqui amanhã. O ninja do clã Hyuga relatou a situação de Mishi para Kozuki. Quem os lidera e quantos caras fortes eles têm? É Mizukage Yagura junto com 3 espadachins restantes e o patriarca do clã Kaguya e do clã Yuki. O Hyuga ninja relatou toda a situação para Kozuki. Peça a todos que se preparem, nos encontraremos com Yagura amanhã e procuraremos por uma pessoa chamada Might Dai. Se ele estiver aqui, envie-o para mim. Sim. Hyuga ninja deixou o acampamento executando sua tarefa enquanto Kozuki recostava-se no assento principal pensando em Dai. A única pessoa no mundo ninja hoje que tem a habilidade de matá-lo é Might Dai. Se Dai abrisse todas as 8 portas, mesmo que tivesse toda a força de Shanks, ele não teria muita confiança. Ele queria que Dai lidasse com o patriarca de Kaguya e do clã Yuki enquanto ele mesmo acabaria com Yagura se não se rendesse depois disso. Depois de alguns minutos, uma pessoa vestindo meia calça verde com sobrancelhas grossas e cabeça de melancia entrou no acampamento. Você me convocou, Sr. Kozuki. Dai ficou um pouco surpreso já que aquele que era conhecido como Eterno Genin foi chamado pelo próprio demônio da espada. Apenas me chame de Kozuki, por favor, sente-se. Kozuki deu as boas-vindas a Dai educadamente e gesticulou para que ele se sentasse. Dai obedientemente sentou-se de lado, embora estivesse surpreso, já que esta era a primeira vez que ele recebia tanto respeito. Você é o pai de Gai, certo? Kozuki iniciou a conversa com uma pergunta amigável. Você conhece Gai, Kozuki-sama? Dai ficou surpreso pois nunca esperou que alguém tão famoso como Kozuki conhecesse seu filho. Haha, o Gai é um dos meus melhores amigos, estávamos juntos na escola ninja, ele sempre dizia para todo mundo que idolatrava o pai e queria ser como ele. Kozuki elogiou Dai que estava chorando ao saber que seu filho o amava tanto. Depois de uma conversa amigável, Kozuki finalmente chegou ao assunto. O que? Você quer que eu lide com o patriarca de 2 grandes clãs? Dai ficou surpreso com suas palavras, pois sabia o quão fortes aqueles 2 eram. Dai-san, eu sei que você tem um jutsu que pode aumentar sua força e tudo que eu quero que você faça é apenas mantê-lo sob controle enquanto eu trato de Yagura. Kozuki não queria que Dai abrisse todos os 8 portões. Apenas confiando nos 7 portões ele poderia derrotar os 2. Embora Dai estivesse curioso para saber como Kozuki sabia sobre seu jutsu, ele não perguntou e simplesmente saiu depois de concordar em lidar com os 2. Capítulo 62, Luta contra a névoa. Amanhã seguinte. Após o café da manhã, Kozuki ordenou que o Hyuga ninja convocasse o exército ninja. Kozuki ficou na frente do acampamento, enfrentando mais de 2.000 ninjas à sua frente. Ouça, muitos de vocês aqui são meus mais velhos, e muitos deles são crianças que acabaram de se formar na academia ninja. Todos poderiam ter continuado a viver uma vida pacífica, mas por causa da invasão de outras aldeias ninja. Por seus desejos egoístas. Nossa aldeia está sob ameaça. Nossos parentes estão sob ameaça. Podemos recuar? Não, não podemos, só temos uma maneira de combatê-los e proteger nossa aldeia. Você está pronto. Kozuki ficou na frente do acampamento e fez um discurso apaixonado antes da guerra. Sim. Depois de ouvir a voz apaixonada de todos, Kozuki assentiu satisfeito. Zarpar.
Kozuki disse em voz alta. O exército de mais de 2.000 ninjas seguiu Kozuki de maneira ordenada. Acampamento da linha de frente de Kerigakuri. Neste momento, o quarto Mizukage Yagura estava sentado no assento principal do acampamento. Senhor Mizukage, aquela tartaruga Danzo construiu tantas fortalezas falsas para atrasar nossa velocidade de marcha para que os reforços de Konoha possam chegar. Devíamos atacá-los imediatamente com todo o nosso poder antes que seus reforços cheguem e também matar aquele covarde Danzo. O patriarca do clã Yuki sugeriu a Yagura. Muito bem, quais são suas opiniões? Depois de ouvi-lo, Yagura olhou para o shinobi que estava sentado e perguntou. Concordo, já aguentei isso há muito tempo. Mal posso esperar para atacá-los e pegar aquele desgraçado do Danzo. O patriarca do clã Kaguya, Hideshi, concordou com a sugestão. Nesse momento, o Juzo que estava sentado ao lado hesitou um pouco em falar, mas logo foi descoberto Yagura. Qual é o problema, Juzo? Yagura olhou para Juzo em dúvida e perguntou. Acho que primeiro devemos ver onde está o demônio da espada. Se ele ainda estiver no País do Fogo, sugiro que sejamos mais cautelosos. Juzo estava obviamente assustado com Kozuki, e ele realmente disse tais palavras nesta ocasião. Juzo realmente não esperava que você fosse assustado assim por uma criança de 12 anos. Sempre que você ouve o nome dele você quase faz xixi nas calças. Hideshi estava insatisfeito com ele há muito tempo, então o provocou. Chega! Juzo, apenas sente-se. Você não precisa se preocupar com Sword Demon. Ninguém o vê há quase 2 anos, então não há necessidade de se preocupar. Yagura também ficou um pouco irritado ao ouvir o que Juzo disse. Ele se perguntou por que o escolheu como usuário da espada do carrasco no início. Neste momento, de repente, o ninja da névoa invadiu. Senhor Mizukage, encontramos a trilha do ninja de Konoha. São cerca de 2.000 pessoas, correndo em direção ao nosso acampamento. O ninja da névoa caminhou até o lado de Yagura e disse. 2.000 ninjas de Konoha? A que distância eles estão daqui? Depois de ouvir isso, o Yagura perguntou retoricamente. A cerca de 16 quilômetros de distância e estima-se que levará menos de 10 minutos para chegar ao nosso acampamento. O ninja respondeu respeitosamente. Ok, então vamos enfrentá-los de frente. Yagura se levantou quando ouviu que os ninjas de Konoha estavam prestes a atacar e disse com firmeza. Depois de ouvir as palavras de Yagura, os ninjas da névoa na sala também mostraram um sorriso sanguinário. Yagura convocou o exército da névoa depois de sair do quartel-general e marchou em direção ao exército de Konoha. Finalmente os dois exércitos se encontraram, em um campo limpo próximo à fronteira do País do Fogo. Kozuki caminhou na vanguarda do time e viu de relance o ninja no centro do time adversário, Yagura. Um homenzinho com cara de bebê, apenas olhando para sua aparência em comparação com os ferozes ninjas da névoa ao lado dele, ele era completamente uma criança. E assim como Kozuki notou Yagura, Yagura também viu Kozuki parado na frente do exército de Konoha. Vestindo um kimono roxo justo, um pouco do peito pode ser visto junto com os músculos e os braços expostos, você pode ver que ele está cheio de poder explosivo. Cabelo preto curto com alguns fios ruivos na frente, aparência bonita, olhos determinados, Yagura podia sentir a pressão sufocante de Kozuki mesmo de longe. Demônio da espada, ele é o demônio da espada. Nesse momento, exclamou Juzo, obviamente ele não esquecerá a figura que apareceu inúmeras vezes em seus pesadelos. Demônio da espada. Depois de ouvir as palavras de Juzo, Yagura olhou para Kozuki com espanto. Não admira que ele tenha sentido uma pressão tão sufocante dele, sua reputação era bem merecida. Nesse momento, Kozuki também viu o Juzo do lado oposto, então ergueu a mão esquerda e acenou para ele com um sorriso no rosto. Yagura, que estava prestando atenção em Kozuki, também viu esse gesto, e seu rosto de repente ficou sombrio pensando que ele os desprezava. Juzo obviamente deu um passo para trás ao perceber o gesto de Kozuki, e logo refletiu que agora está na área central da Legião Ninja da Névoa. Kozuki não deveria ser capaz de correr diretamente, então ele parou de correr de volta, mas ainda não ousou olhar diretamente para Kozuki. Você é o demônio da espada? Você acha que pode lidar com todos nós sozinho? E onde está aquela tartaruga Danzo? Yagura ficou muito irritado com o gesto de Kozuki, então disse sarcasticamente. Haha, o Elder Danzo está doente, não sei como ele ficou doente de repente, mas para lidar com vocês, sou o suficiente. Kozuki provocou Yagura, mas também ficou impotente diante de Danzo, que tinha inimigos por toda parte. Diante da provocação de Kozuki, Yagura obviamente não pôde evitar, então ele acenou com a mão para sinalizar aos ninjas atrás dele para se prepararem para a batalha. Já que você está aqui hoje, então nem pense em ir embora. Yagura disse a Kozuki, e ao mesmo tempo acenou com a barra de ferro preta em sua mão para sinalizar aos ninjas atrás dele para liberarem o ninjutsu quando a guerra contra Mishi começasse. Capítulo 63. Derrota da névoa. Estilo água. Jutsu do dragão de água. Estilo água. Jutsu do dragão de água. Os numerosos shinobi que estavam atrás de Yagura imediatamente fizeram vários sinais com as mãos e surgiram numerosos dragões de água. Todos esses dragões combinados formaram um grande dragão de quase 50 metros de altura e igualmente largo, atacando o exército de Konoha. Estilo uma espada. Meia-lua. Kozuki segurou Shuzui com a mão direita e acenou com a espada em direção ao dragão da água que se aproximava. Uma enorme barra vermelha em forma de crescente apareceu enquanto voava em direção ao dragão de água. O dragão de água se abriu imediatamente e a aura da espada, sem enfraquecer, afogou-se no shinobi da névoa em seu caminho. Droga, isso é mesmo esgrima. Corra, afaste-se. Estrondo. A barra vermelha caiu no chão matando todos os Keri Shinobi e uma longa marca de barra apareceu no chão. O ninja que sobreviveu ao ataque olhou para a marca no chão com as mãos tremendo de medo. Yagura olhou para a cena à sua frente, seu rosto exibindo uma expressão feia. Eu não quero que os ninjas da minha aldeia percam a vida, então deixe-me dar um presente a você. Kozuki disse a Yagura, e Yagura imediatamente teve uma má premonição.
Kozuki estava na frente, de frente para o Shinobi da Névoa, sua expressão calma, mas fosse o Shinobi da Névoa na frente, ou o exército de Konoha atrás. Todos eles até se esqueceram de respirar e olharam para Kozuki se perguntando o que ele faria. A luz vermelha brilhou nas pupilas negras de Kozuki. De longe, podia-se ver que, com Kozuki no centro, uma onda de choque vermelha transparente se espalhou, passando sobre os corpos do ninja da névoa. Os ninjas da névoa apenas sentiram uma forte aura invadindo, e fosse Genin, Chunin ou Jonin, todos eles de repente caíram como marionetes cortadas de seus fios. Kozuki não usou o Shokuaki contra Yagura e o patriarca de 2 clãs, então eles ficaram lá ilesos. Foi também a primeira vez que Kozuki usou esse truque em um lugar lotado, e não pôde deixar de se maravilhar com o poder dele. Como isso é possível? Droga, esta é a verdadeira força do demônio da espada? Como ele poderia ser tão forte? Yagura olhou em volta e viu dos quase 8.000 ninja que ele trouxe. Apenas ele e o patriarca de Kaguya e do clã Yuki permaneceram de pé. Somente quando realmente enfrento Kozuki é que posso entender o pesadelo e o medo de Juzo. Esse cara é um monstro? Hideshi olhou para a visão inacreditável em torno de seu coração batendo rápido de medo. Viva Kozuki-sama! Viva Kozuki-sama! Atrás de Kozuki, o ninja de Konoha começou a torcer depois de observar a visão inédita que ocorreu na frente. Não precisamos mais brigar. Os ninja por trás de todos sentiram imensa gratidão por Kozuki, pois sabiam que a guerra estava quase acabando antes de começar. Se eles tivessem lutado, quem sabe quantos deles teriam morrido, mas Kozuki salvou a vida de todos. Ao ouvir os gritos atrás, Kozuki sentiu uma imensa satisfação em seu coração. Ele sabia que havia salvado a vida de inúmeras pessoas e sentiu que todas as dificuldades que teve que passar para ganhar a força que tinha hoje valeram a pena. Kozuki deu um passo à frente e disse para Yagura, que estava no centro de vários corpos. Desista de Yagura, se você lutar todos esses shinobi ao seu lado perderão a vida. Kozuki não estava brincando, já que até uma criança poderia matar facilmente todos os ninjas desmaiados na frente. Não há como desistirmos. Neste momento Hideshi gritou como um cachorro louco e imediatamente correu em direção a Kozuki para atacá-lo. Parar. Yagura queria impedi-lo, mas já era tarde demais. 7º portão do choque. Abra. Nesse momento, uma pessoa vestindo meia calça verde e cabeça de melancia com chakra pairando ao seu redor apareceu na frente de Hideshi chutando. Armadura de ossos. Hideshi viu o ataque e imediatamente fez uma armadura de osso ao seu redor, mas foi inútil, pois a armadura de osso quebrou imediatamente e o chute caiu em seu peito. Estrondo. Hideshi voou e caiu no chão a vários metros de distância, tossindo sangue e desmaiou no momento seguinte. Quem é esse tão poderoso? É o eterno Genindai. Como ele poderia ser tão forte? Bom trabalho, Dai-san. Kozuki elogiou olhando para Dai que rugiu na frente de todo o exército de Konoha anunciando sua juventude. Este é o último aviso Yagura. Aceite a derrota caso contrário nenhum de vocês sairá vivo. Kozuki não queria matar todos esses 8.000 shinobi, mas se Yagura recusasse, ele não se importaria de ser chamado de açougueiro. Eu aceito a derrota. Yagura caiu de joelhos com os olhos vazios desistindo completamente. Você ficará sob nossa custódia até que Mishi recue completamente, e você também precisará pagar a Konoha um preço enorme como compensação. Você não tem o direito de recusar como perdedores, certo? Yagura não resistiu, seus olhos ainda estavam vazios do que aconteceu aqui e queria que esse pesadelo acabasse o mais rápido possível. Amarre ele e todos esses shinobi da névoa também. Kozuki ordenou que olhasse para o exército atrás, que imediatamente começou a executar suas ordens. Uma lenda aconteceu contra a batalha com Mishi. O demônio da espada de Konoha derrotou a Vila da Névoa sozinho e capturar Mizukage e todos os shinobi da névoa vivos foi registrado na história do mundo ninja. Capítulo 64. Plano de Sarutobi. A notícia da derrota da névoa se espalhou pelo mundo ninja. Por um tempo, a guerra feroz em todo o mundo ninja de repente se acalmou bastante. Todo mundo ninja tem prestado atenção à questão da invasão da névoa na Terra do Fogo. Eles sabiam que a tendência futura da guerra dependia disso. Pode-se dizer que enquanto Mishi tiver sucesso, Konoha terá muitos problemas. As 4 grandes aldeias ninja dividiriam Konoha, a ovelha grande e gorda, mas ninguém pensava que Sword Demon já era forte o suficiente para lutar contra a aldeia sozinho. Capturar o Mizukage e todos os opostos shinobi vivos era uma notícia que ninguém podia acreditar, mas os fatos estavam na frente. Mizukage ficou humilhado ao aceitar a derrota no mar de corpos ao seu lado, foi uma visão aterrorizante. Kirigakuri pagou uma enorme quantia de compensação apenas para libertar seu ninja e aceitou sua derrota ao se retirar da guerra. Konoha recebeu compensação suficiente para lutar ainda mais anos. E o nome Sword Demon é mais uma vez lembrado com firmeza pelas principais aldeias shinobi. Esta não é mais uma estrela em ascensão, esta força já é quase comparável à do primeiro Hokage. Além disso, na batalha com Mishi junto com Kozuki, também estava Might Dai, que entrou no campo de visão das principais aldeias shinobi. Todos o viram usando um jutsu poderoso que abalou todo o campo de batalha e derrotou o patriarca do clã Kaguya com um único golpe. E por causa de suas poderosas habilidades físicas e aura violenta que ele teve depois de abrir os 8 portões internos, ele recebeu o nome de Tigre Azul de Konoha. Ele também foi incluído na lista de ninjas Rank S das principais aldeias ninja. Mas assim que a guerra foi vencida, algumas pessoas em Konoha ficaram insatisfeitas com Kozuki. Konoha. Escritório Hokage. Bang. Sarutobi Hiruzen bateu com raiva a xícara de chá em sua mão no chão e com um estrondo, os fragmentos se espalharam por todo o chão. Bastardo. Como ele ousa, ele não sabe que Danzo é um ancião.
Sarutobi ficou muito zangado com Kozuki que se atreveu a atacar Danzo e para ele foi o mesmo que atacá-lo. Sarutobi, você deveria pensar em lidar com Kozuki, ele está se desenvolvendo muito rápido. Omura Mitokado, que estava ao lado, olhou para o furioso Sarutobi e disse: foi um erro quando você não deu Kozuki para Danzo no começo. Danzo teria plantado um selo amaldiçoado nele e não importa o quão talentoso ele fosse, ele só poderia obedecer. Koharu Tatani ao lado disse insatisfeito com Sarutobi. Qual é o sentido de dizer isso agora? Vamos pensar em uma maneira de limitá-lo. Sarutobi disse com uma expressão sombria. Ele sabia que em Konoha não havia ninguém que pudesse lidar sozinho com Kozuki e era necessário um plano mais cuidadoso. Sarutobi, você sabe que ele acabou de vencer a guerra para nós, e sua reputação é muito alta agora. Precisamos esperar um pouco e então pensar em uma maneira de lidar com ele. Konoha Utatani estava um pouco zangada por estar impotente para lidar com Kozuki, mas ela também, se eles fizessem algo com Kozuki, a guerra que está prestes a terminar pode explodir novamente. Sim, Sarutobi, você precisa pensar em uma maneira de diminuir a reputação dele, só assim poderemos lidar com ele. Omura também concordou com Koharu. Já tenho uma solução para este assunto. Depois da guerra, irei convocar o encontro Shinobi. Vou fazer de Minato o quarto Hokage. Com ele se tornando Hokage, automaticamente diminuirá muito a reputação de Kozuki e então lidaremos com ele e eu já tenho um plano. O que você vai fazer? Koharu perguntou um pouco curioso, se perguntando qual método poderia ter sucesso em lidar com um monstro como Kozuki. Pretendo treinar um Anbu e deixá-lo aprender um jutsu que mesmo que o primeiro Hokage estivesse aqui, não seria capaz de parar se tivesse sucesso. Sarutobi disse, mas seu coração também ficou abalado porque sabia que estava prestes a matar alguém que lutou pela aldeia. Então, deixe isso com você. Tanto Omura quanto Koharu estavam felizes como sabiam desde que Sarutobi disse isso. Então isso significa que o fim de Kozuki está próximo. Haha, mas ainda temos que recompensá-lo agora, afinal, ele é o herói de Konoha. Omura riu enquanto Koharu também ria junto com ele, pois não importava quem fosse, ele não conseguia escapar de seus cálculos. Mas é realmente certo assim? Quero dizer, ele realmente lutou por Konoha e no caso de Danzo, foi culpa de Danzo quem primeiro o acusou na frente de tantas pessoas. Sarutobi ainda tinha um pingo de humanidade nele, já que até seu coração entorpecido ficou um pouco abalado ao ouvir a risada deles. Sarutobi, você não pode recuar agora, já é tarde demais. Se você não fizer nada, o Danzo irá atacar o próprio Kozuki e você sabe que ele não é seu oponente. Koharu e Omura imediatamente persuadiram Sarutobi, pois desta vez eles podiam sentir que suas palavras eram verdadeiras, não os enganando. Suspirar, vou me aposentar completamente depois de lidar com Kozuki, já que não posso comandar outros ninjas com o coração culpado. Sarutobi finalmente concordou em lidar com Kozuki pelo bem de seu amigo, já que até mesmo alguns vilões tinham limites que não queriam ultrapassar, e Sarutobi, que queria ultrapassar esse limite, decidiu se punir dessa forma. Capítulo 65. Uchiha Fukashi. Depois que Kozuki derrotou a névoa, a vila de Stone também foi devastada por Minato, que derrotou 1000 shinobi de pedra. Isto forçou Onoki a assinar um tratado de paz com Konoha. A vila de Senji também recuou após sucessivas derrotas pelas mãos de Tsunade e Sakumo junto com outros grandes clãs de Konoha. A retirada das três grandes nações anunciou o fim da vigorosa Terceira Guerra Mundial Ninja. Claro, o resultado da guerra terminou com a vitória de Konoha. E nesta Terceira Guerra Mundial Ninja, quer se trate de uma nação vitoriosa ou derrotada, o doloroso preço foi pago. Nesta guerra, Stone perdeu seu Jinchuriki de 5 caudas junto com o comandante da linha de frente Akatsushi. Cloud também perdeu um dos ninjas mais fortes, o terceiro Raikage. Pelo contrário, Senji Ninja Village possui a mais completa preservação do poder de combate. Originalmente, após o desaparecimento do terceiro Kazekage, eles foram pegos despreparados. Mas no momento da crise, sua elite Jonin Hasa deu um passo à frente e assumiu a posição de quarto Kazekage e junto com Chiyo e Ebisu tomou medidas para resolver a crise. Além disso, por não conseguirem enfrentar Kozuki, eles deram a Konoha os momentos mais difíceis e conseguiram preservar seu poder de combate. O quarto Mizukage junto com todo o exército foi derrotado por Kozuki, então ele foi chamado de o Mizukage mais fraco de todos os tempos. Além disso, 4 dos 7 espadachins ninja foram mortos. Toda a Vila da Névoa está em dúvida se Yagura é realmente digno de liderá-los. E o Daimyo da Terra da Água já pensa em substituí-lo, o que faz com que Yagura odeie Kozuki agora. E Konoha foi sitiada por 4 aldeias. Mesmo com a existência de Kozuki, a guerra ainda matou centenas de Jonin, vários Jonin de elite e milhares de Chunin. Portanto, mesmo que tenham vencido a guerra, mas ninguém tenha ficado feliz com essa vitória, quase todos perderam amigos que se conheciam, e até mesmo seus parentes morreram no campo de batalha. Pode-se dizer que a guerra foi vencida, mas todos ainda esperam que a guerra não volte a acontecer e que este ciclo de ódio possa parar. Em uma caverna escura, Zetsu Branco contou todas as informações coletadas nesse período para Uchiha Madara e Fukashi Uchiha. Kozuki Shiro. Quando ouvi esse nome familiar desta vez, Fukashi Uchiha inevitavelmente sentiu um pouco de emoção em seu coração. Uchiha Fukashi, na Academia Ninja, estava na mesma turma de Kozuki. Seu talento sempre foi mediano, sempre nos escalões intermediários, por isso sempre foi ridicularizado por seu companheiro Uchiha. Ele não culpou ninguém por esta injustiça, pois acreditava que este mundo estava errado. Alguns eram talentosos, alguns eram medianos. Ele queria mudar este mundo e torná-lo completamente justo para todos. Mas infelizmente ele não tinha o poder para fazer isso. Durante a guerra, ele foi gravemente ferido por um shinobi de Kumo e quando pensou que iria morrer, foi salvo por alguém e levado para esta caverna subterrânea e conheceu um velho.
Então, ele descobriu que o velho doente à sua frente era seu ancestral Uchiha Madara. Madara disse a ele que havia uma maneira de criar um mundo justo para todos e também começou a treiná-lo como seu sucessor. Devido ao estímulo na batalha contra Kumo quando ele estava prestes a morrer, ele já havia evoluído seu Sharingan para 3 Tomoe. Sob os ensinamentos de Madara, sua força cresceu rapidamente e ele também aprendeu que havia um estado superior de Sharingan que Madara havia prometido ajudá-lo a alcançá-lo. Ele trabalhou tanto apenas para realizar seu sonho e criar um mundo lindo. Mas agora, quando soube que Kozuki derrotou toda a névoa sozinho, ficou um pouco emocionado e preocupado também. Ele tinha um palpite de que Kozuki poderia ser o maior obstáculo em seu caminho para criar um mundo justo. Parece que o maior problema do plano é Kozuki Shiro. Depois de ouvir as informações de Zetsu, Uchiha Madara também ficou pouco surpreso com o talento de Kozuki. A força que Zetsu descreveu já estava bem próxima da força máxima dele e de Hashirama. Parece que ele será seu maior adversário. Então Uchiha Madara disse para Fukashi Uchiha que estava perdido em seus pensamentos. Madara tem estado todo esse tempo tentando o seu melhor para ensinar Fukashi Uchiha. Mas mesmo que a velocidade de aprendizado de Fukashi já seja bastante rápida, sua força atual ainda está longe das expectativas de Madara. Especialmente agora que existe Kozuki no mundo ninja. Ele não queria que alguém que ele treinou com tanto cuidado morresse nas mãos de Kozuki caso se enfrentassem no futuro. Parece que afinal preciso ajudá-lo a abrir o Mangekyou. O tempo de Madara estava se esgotando e para enfrentar Kozuki era necessário pelo menos Mangekyou para Fukashi. Capítulo 66. A guerra termina, Minato derrota a Vila da Pedra destruindo milhares de ninjas da pedra. Kozuki voltando com o exército conhece Jiraiya e Minato e após alguns cumprimentos simples, eles decidem ir juntos. Kozuki fica sabendo de Obito que ainda está vivo e já voltou para a aldeia. Quando eles voltam para a aldeia, os aldeões apenas olham para eles, Kozuki, Jiraiya e Minato, por alguns segundos e imediatamente começam a procurar por seus entes queridos, estejam eles de volta ou não. Em seguida, eles marcham em direção ao cemitério de Konoha, onde se despedem daqueles que foram sacrificados na guerra e também ouvem o discurso choroso de Sarutobi. Depois disso, Sarutobi realiza uma breve cerimônia e recompensa aqueles que tiveram um bom desempenho na guerra. Kozuki e Dai são promovidos a Jonin. Capítulo 67. Reunião. Após o término da cerimônia, já era noite, Kozuki caminhou em direção à sua casa. Kozuki soube que as tropas da Vila da Areia haviam retornado pela manhã. Ele sabia que tanto Kurenai quanto Shizune estavam no campo de batalha de areia e, de acordo com seu caráter, certamente estariam em sua casa. Assim que caminhou até o portão, Kozuki ouviu uma bagunça no quintal, parece que muita gente estava reunida. Durante esse período da guerra, Kurenai deve ter vivido muitas coisas na guerra e deve ter amadurecido muito. Pensando nisso, Kozuki sorriu e balançou a cabeça. Isso também é bom para Kurenai. Quanto mais forte ela for, mais seguro ele ficará. Assim que Kozuki abriu a porta, viu a figura familiar no pátio. Mas antes que ele pudesse reagir, uma figura chorosa se jogou em seus braços. Essa figura é Kurenai com lágrimas de cristal penduradas nos cantos dos olhos, segurando Kozuki com força, mas devido à sua altura ela mal alcançava seu peito. Kozuki, bem-vindo de volta. Kurenai disse que sua voz estava cheia de alívio e felicidade. Durante toda a Terceira Guerra Mundial Ninja, Kurenai esteve na linha de frente da areia. Ela sabia que com a força de Kozuki poucas pessoas poderiam machucá-lo, mas mesmo assim nesses 2 anos ela sempre esteve preocupada. Hoje, assim que ela voltou para Konoha, ela perguntou sobre ele, mas ficou desapontada por ele ainda não ter voltado. Mas depois de saber que ele voltaria até o meio-dia, ela teve uma ideia. Kurenai propôs a seus amigos que esperassem por Kozuki em sua casa e fizessem uma surpresa para Kozuki. Infiltrar-se em uma casa era fácil para um ninja. Nesse momento, Kurenai só queria abraçar Kozuki com força, sem vontade de soltá-lo nem por um momento, com medo de que Kozuki desaparecesse assim que ela o soltasse. Estou de volta. Nesse momento, Kozuki também abraçou gentilmente Kurenai e acariciou seus cabelos feliz por vê-la novamente. Depois de muito tempo, Kurenai reagiu de repente. Ainda havia muitas pessoas aqui observando-os, e de repente ela se soltou dos braços de Kozuki com o rosto totalmente vermelho. Kozuki enxugou suavemente as lágrimas dos cantos dos olhos vermelhos com as mãos e depois olhou para todos no quintal. Em comparação com os colegas que lotaram o pátio na última reunião, desta vez há menos figuras familiares, e mesmo as figuras que ainda estão vivas são obviamente muito mais maduras. Você não se machucou, certo, Shizune? Kozuki chegou perto de Shizune esfregando a cabeça e olhou para ela que também havia amadurecido muito depois da guerra. Para Kozuki, ela era como sua irmã mais nova e ele não queria que ninguém a machucasse. Claro, quem poderia me machucar, afinal, eu e Kurenai somos ambos discípulos da senhora Tsunade agora. Kozuki ficou surpreso que até Kurenai foi aceita como discípula, mas isso só o deixou feliz, pois ela seria forte o suficiente para se proteger se treinasse com Tsunade. Depois de cumprimentar Shizune, Kozuki olhou para seus outros amigos no quintal. Kozuki viu que Obito estava parado ali, Nohara-rin ainda estava vivo e Kakashi não tinha o Sharingan, o que também mostra que sua aparência mudou o destino de muitas pessoas. Kozuki sabe que Obito estar vivo significa que Madara deve ter encontrado outra pessoa sobre a qual ele era totalmente ignorante. Mas mesmo sabendo disso, Kozuki não se importava. Não importa quem fosse, ele tinha confiança para lidar com ele. Depois de vivenciar esta guerra, Obito obviamente amadureceu muito, e havia uma cicatriz óbvia em seu rosto. Essa cicatriz também provou o perigo que ele havia experimentado. Se fosse o velho Obito, ele já teria corrido até ele e começado a exibir seus feitos na guerra.
Mas agora Obito está parado em silêncio ao lado de Kakashi, dando-lhe tempo para relembrar Kurenai e Shizune. Kakashi também estava obviamente mais calmo, e sua aura era pacífica, não fria ou confusa como mostrado no original. Isso também deixa Kozuki feliz que um de seus melhores amigos pudesse viver feliz, ao contrário do Kakashi que lia Isha Isha Paradise todos os dias, sempre perdido no passado. Enquanto Kozuki olhava para eles, Obito também se aproximou, bateu levemente no peito de Kozuki com o punho e disse com um sorriso: "Bem-vindo de volta, Kozuki. Estamos esperando por você há muito tempo." Might Guy, Kakashi e outros também se aproximaram e se cumprimentaram alegremente enquanto as risadas ecoavam na pequena casa de Kozuki. A noite durou muito tempo, pois esses amigos queriam muito a dizer nesse reencontro. Capítulo 68. Treinando Itachi. Konoha. Em uma floresta perto do clã Uchiha. Itachi, você sabe? A única coisa que pode queimar folhas é o fogo. Uchiha Itachi, que tinha apenas 4 anos, não conseguia entender completamente o significado desta frase. Ele apenas olhou para um amigo de seu pai e o famoso demônio da espada Kozuki Shiro. Já se passou um mês desde o fim da Terceira Guerra Mundial. Kozuki, que treinava na floresta, encontrou Itachi algumas vezes treinando aqui também. Kozuki decidiu deixar esse garoto se juntar a ele não porque ele só queria treiná-lo fisicamente, mas também mentalmente. Kozuki sabe que Itachi pensa demais e sempre ficou confuso entre Village e seu clã. Sarutobi e Danzo usaram essa confusão dele para deixá-lo fazer o que quisessem. Naquela época Itachi tinha apenas 12 ou 13 anos. Como ele poderia adivinhar os pensamentos das velhas raposas como Sarutobi e Danzo? Ele matou seu clã pelo bem da aldeia. E não porque se ele tivesse matado Danzo e algumas das pessoas do clã que queriam se rebelar, as coisas teriam sido diferentes. Sarutobi, que era o maior covarde, teria retirado imediatamente as sanções impostas aos Uchiha, amenizando o conflito entre eles e a vila. Itachi, pelas palavras folha e fogo, provavelmente adivinhou o que Kozuki queria expressar. Senhor Kozuki, você quer dizer, a folha dança, o fogo arde, a sombra do fogo continuará a iluminar a aldeia e as novas folhas brotarão? Esta frase é o clássico discurso de herança de Konoha. Foi transmitido desde o primeiro Hokage até o terceiro Hokage. O ponto de partida desta frase é bom, mas o tempo acabará por mudar alguma coisa. Não deveria ser o tempo, mas sim o desejo, a ganância e mais ainda o coração humano. Ao ouvir as palavras de Itachi, Kozuki sorriu. Itachi, você realmente acha que as chamas do fogo iluminarão a vila? Não, o fogo só se tornará cada vez mais próspero e a vila será queimada. Kozuki não queria virar Itachi contra a vila há algumas décadas, a vontade do fogo era verdadeira, mas agora foi corrompida por Sarutobi. Uchiha Itachi tinha um rosto preto com um ponto de interrogação. Esta frase pode ser interpretada assim? Itachi não entendeu o que Kozuki quis dizer, ele apenas olhou fixamente para Kozuki, que lhe contava coisas diferentes e interessantes todos os dias. Escute, Itachi, seja sempre paciente e não tome uma decisão precipitadamente, porque às vezes o que parece certo é totalmente errado. Não tente arcar com tudo sozinho, confie nos outros e tenha fé neles, mas você também deve estar atento para julgar se alguém é digno de sua confiança ou não. Agora, volte, já é bem tarde, você deveria ir embora. Kozuki viu o sol poente e decidiu encerrar o treino de hoje. Senhor Kozuki, posso trazer meu amigo comigo amanhã? Itachi queria que seu melhor amigo conhecesse Kozuki para que até ele pudesse ouvir coisas interessantes que Kozuki lhe contava todos os dias. Claro, Kozuki adivinhou imediatamente quem seria e também queria conhecê-lo. Adeus, senhor Kozuki. Itachi curvou-se educadamente para Kozuki e correu de volta para sua casa. Espero que minhas palavras possam mudar você. Kozuki olhou para Itachi correndo em direção à sua casa e esperou que ele também pudesse mudar seu destino. Terra do clã Uchiha. Residência do patriarca Fugaku. Mãe, estou de volta. Itachi entrou em sua casa e começou a tirar os sapatos. Não treine muito, Itachi. Agora vá lavar as mãos, o jantar está pronto. Uchiha Mikoto estava preocupada com seu filho que, ao contrário das outras crianças, nunca brincava com ninguém e treinava todos os dias. Itachi, depois de lavar as mãos, foi até seu pai, que como sempre tinha uma expressão severa no rosto. Ao ver seu filho, os olhos de Fugaku ficaram com uma expressão intrigante, já que Itachi hoje em dia estava um pouco diferente. Ele estava um pouco mais alegre e mais fácil de falar. Como vai seu treinamento, Itachi? Fugaku perguntou porque queria saber o que mudou em seu filho. Pai, Shizui treina comigo todos os dias e até mesmo Lord Kozuki me guiaria também. O quê? Kozuki, ele treina você. Fugaku ficou surpreso porque seu filho nunca lhe contou sobre esse assunto antes. Lord Kozuki pratica perto da floresta do nosso clã. Eu o encontrei algumas vezes e de repente ele começou a me guiar. Fugaku ficou cada vez mais feliz em saber que seu filho havia estabelecido um bom relacionamento com Kozuki. Kozuki era o mais forte de Konoha e ninguém negou isso. 1 vs 1. Ninguém era seu adversário e suas palavras tinham muito peso. Se ele pudesse ficar do lado do Uchiha, muitas coisas que eles desejam alcançar poderiam ter sucesso. Fugaku riu pensando nisso e ficou satisfeito com seu filho que nunca o decepcionou. Capítulo 69. Shizui Uchiha. O sol do meio-dia brilhava na floresta enquanto revelava o cenário abaixo da tranquila e bela floresta. Eu sou Shizui Uchiha, é uma honra conhecê-lo, Kozuki-senpai. Entre as matas da floresta havia 3 figuras. Não seja tão formal, apenas me chame de Kozuki. Kozuki disse olhando para o garoto da frente com cabelos pretos curtos e despenteados e olhos pretos e nariz largo com uma camisa cinza tendo uma gola larga cobrindo seu pescoço. Shizui, já que você quer treinar comigo então terá que ser pontual, entendeu? Kozuki já havia decidido que aceitaria Itachi e Shizui como seus alunos. Sim, Kozuki-senpai.
Shizui estava animado porque idolatrava Kozuki e seu objetivo sempre foi superá-lo. Kozuki era apenas 4 anos mais velho que ele, mas tinha tanta força e reputação que o fazia admirar Kozuki. Ataque-me Shizui, quero ver sua força. Kozuki primeiro queria saber sobre sua força e depois formular um plano para ele. Por favor, tenha cuidado, Kozuki-senpai. Shizui pulou para trás criando alguma distância de Kozuki e Itachi ficou de lado observando a luta deles. Shizui tirou algumas shurikens de sua bolsa ninja, jogando-as em direção a Kozuki. Com a técnica de arremesso única do clã Uchiha, shurikens cercaram Kozuki bloqueando sua retirada. Kozuki sorriu olhando para as shurikens e apenas estreitou os olhos ligeiramente. As shurikens no ar pareciam estar presas por algo imediatamente explodido. Enquanto Kozuki lidava com shurikens, Shizui rapidamente diminuiu a distância entre eles, sua espada cortando em direção a Kozuki. Muito devagar, comentou Kozuki enquanto segurava a espada com os dedos médio e indicador e chutava Shizui no estômago. Pull! Shizui se transformou em fumaça desaparecendo diante dos olhos de Kozuki. Estilo fogo. Jutsu do dragão de fogo. Kozuki ouviu uma voz atrás enquanto um dragão de fogo rugia em sua direção. Bom, mas, não o suficiente. O dragão, como as shurikens anteriores, parecia estar preso por algo que se dissipava imediatamente no ar. Shizui saltou da floresta enquanto ficava na frente de Kozuki. Você é muito forte, Kozuki-senpai, eu nem consegui te tocar, mas ainda tenho algo que não te mostrei ainda. Shizui com 2 tomoe girando em seus olhos vermelhos olhou para Kozuki enquanto ele imediatamente dobrava vários selos e gritava. Shunshin no Jutsu. 2 Shizui correram em frente um do outro cercando Kozuki enquanto continuavam aumentando e um deles atacou Kozuki. Estrondo. Kozuki bloqueou facilmente o chute com as mãos e o empurrou para trás. Pós-imagens. Kozuki imediatamente lembrou que no anime Shizui era famoso por jutsu e tinha o apelido de Shizui do corpo tremeluzente. Realmente um bom jutsu Shizui, mas coincidentemente tem uma maneira perfeita de combatê-lo. Kozuki olhou para vários Shizui na frente e disse levemente. Shizui imediatamente ficou vigilante enquanto seu Sharingan girava focando em Kozuki. Kozuki usou seu Haki de observação e imediatamente encontrou o verdadeiro Shizui, após o que ele exerceu alguma força em seus pés, desaparecendo imediatamente. Shizui sentiu um leve tapinha em seu ombro quando viu Kozuki olhando para ele com um sorriso. Que velocidade horrível, meu Sharingan não conseguiu pegá-lo. Shizui ficou horrorizado ao olhar para Kozuki, chocado com sua força. Você realmente é um gênio Shizui, com sua força atual até mesmo um Tokubetsu Jonin teria dificuldades contra você. Kozuki elogiou Shizui, pois em alguns aspectos Shizui era ainda melhor que Kakashi da mesma idade. Ainda estou longe de você, senpai. Shizui estava deprimido porque não conseguia nem tocar em Kozuki. Não fique impaciente, às vezes o resultado não importa. Tudo o que você precisa saber é que você deu tudo de si e isso é o suficiente. Kozuki bateu nos ombros de Shizui, encorajando-o. Entendo, Kozuki-senpai. Shizui sorriu ao ouvir suas palavras enquanto se sentia aliviado depois de ouvi-lo. Agora vamos começar a treinar. Itachi comece seu treino de shuriken e você Shizui use esses pesos. Você precisa fortalecer seu corpo, não fique apenas focando no ninjutsu. Kozuki entregou a Shizui os pesos que ele guardava no espaço do sistema, que imediatamente os colocou e iniciou seu treinamento. Kozuki também desembainhou sua espada, pois não importa o quão forte ele fosse, ele ainda tinha que completar a tarefa diária de golpear a espada. Noite. O sol poente com seu brilho vermelho tingiu todo o céu. Eu não posso mais. Shizui caiu no chão após completar um treino de alta intensidade com pesos e até Itachi ao lado não aguentou o dia inteiro de treino. Eu não esperava que vocês dois durassem tanto tempo. Então, como recompensa, vou presentear vocês dois com ramen. Kozuki estava realmente satisfeito com seus futuros alunos, pois eles realmente tinham vontade de suportar qualquer dificuldade. Obrigado, sensei. Tanto Shizui quanto Itachi, sem saber, começaram a chamar Kozuki de sensei, que não se importou e estava feliz por ter 2 alunos geniais. Vamos, estou com muita fome. Kozuki avançou enquanto Shizui e Itachi se levantavam com dificuldade e o seguiam, mas ambos tinham um sorriso satisfeito no rosto, pois gostavam de tempos tão pacíficos. Capítulo 70. Adeus. Konoha. Noite. O luar prateado espalhado por Konoha iluminando toda a vila. O fluxo de pessoas não diminuiu, pois as ruas ficaram cheias de famílias se divertindo. Ramen e Shiraku. Obrigado pela comida. Tanto Shizui quanto Itachi cruzaram as mãos na frente enquanto começavam a cavar o ramen. Shizui, o que é a aldeia para você? Kozuki, que estava sentado ao lado deles, perguntou-lhe, pois queria saber se ele sofreu uma lavagem cerebral completa ou se havia esperança de recuperação. Sensei, para minha vila é uma família que preciso proteger, não importa o que aconteça. Shizui respondeu honestamente, embora um pouco surpreso por Kozuki ter feito tal pergunta de repente. Então, pela aldeia você pode matar seus camaradas ou até mesmo sua própria família. Kozuki não olhou para ele enquanto mantinha a cabeça baixa comendo ramen. Shizui ficou sem palavras, por mais que tentasse responder, mas as palavras ficaram presas em sua boca. Não há necessidade de você responder agora. Kozuki o impediu de pensar muito e fez sinal para que ele comece. Kozuki esperava que, sob sua orientação, o ingênuo Shizui pudesse corrigir seus pensamentos. Shizui começou a comer mais uma vez, mas seus olhos estavam um pouco perdidos, obviamente pensando em sua pergunta. Kozuki ouviu a voz por trás e viu Kurenai com Shizune e uma mulher loira olhando para ele. Devido a Kozuki ter se tornado um Jonin, ele não precisou realizar tarefas com seu esquadrão e com sua força ficou completamente livre para fazer o que quisesse. Mas Shizune e Kurenai eram alunos de Tsunade, então sempre treinavam sob sua orientação estrita todos os dias. Kurenai, Shizune e Lady Tsunade. Kozuki ficou surpreso ao vê-los e imediatamente levantou-se e cumprimentou-os. Garoto, meus alunos me disseram que você costumava intimidá-los.
Tsunade perguntou olhando para Kozuki e não se importava com boas maneiras, pois ela era uma pessoa despreocupada e além disso, por mais forte que Kozuki fosse, para ela ele era apenas uma criança. Haha, como eu poderia intimidá-los, Lady Tsunade? Kozuki riu explicando que ele era inocente, pois realmente não queria sentir o soco dela. Haha. Shizune e Kurenai riram de Kozuki felizes porque finalmente havia alguém que poderia ensinar uma lição a Kozuki para eles. Por que você não se junta a nós, Lady Tsunade? Kozuki os convidou para se juntarem a eles e eles concordaram, pois estavam com fome após o treinamento. Eles se sentaram ao lado deles no banquinho enquanto Kozuki pedia ramen para eles. Eu realmente queria agradecer a você, Lady Tsunade, por cuidar deles durante a guerra. Kozuki ficou muito grato a ela já que com sua proteção nada de ruim aconteceu com eles. Devido à sua aparência, Kozuki não tinha certeza se Kurenai e Shizune poderiam sobreviver à guerra como fizeram no original. Kozuki não salvou o óbito, mas ele ainda estava vivo, o que mostrava claramente que mesmo sua leve ação poderia mudar muitas coisas. Eu não fiz muito. Eles são realmente talentosos e sobreviveram à guerra. Tsunade acenou com as mãos de maneira despreocupada elogiando seus alunos enquanto as duas garotas mostravam uma expressão orgulhosa. Quem são esses, crianças? Tsunade finalmente notou Shizue e Itachi sentados à direita de Kozuki e suas sobrancelhas franziram um pouco, pois ela também viu o emblema da bandeira nas costas. Eles são meus futuros alunos, ei, apresente-se. Kozuki pediu a ambos. Eu sou Shizue Uchiha, Itachi Ushira. É uma honra conhecê-la, Lady Tsunade. Tanto Shizue quanto Itachi se levantaram e se apresentaram, curvando-se ligeiramente. Tsunade ficou surpresa com suas maneiras educadas, pois em sua memória os Uchiha eram todos arrogantes, mas essas duas crianças eram completamente diferentes. Garoto, acho que você já sabe e não preciso falar isso, que tirar alunos do Uchiha pode te causar problemas. Tsunade sabia sobre seu professor que ele imediatamente suspeitaria de Kozuki quando soubesse que ele tirou alunos de Uchiha. Haha, não há nada com que se preocupar, Lady Tsunade, já que os aceitei como meus alunos, naturalmente estou confiante para lidar com qualquer problema. Como Kozuki poderia não entender o que ela estava falando, mas com sua força ele não tinha medo de ninguém na aldeia. Tsunade encolheu os ombros e não disse mais nada enquanto começava a comer o ramen da frente. Kozuki, eu queria te contar uma coisa. Kurenai, que estava sentada ao lado de Tsunade, falou de repente olhando para ele. Qual é o problema? Perguntou Kozuki. Lady Tsunade vai deixar a vila amanhã, eu e Shizune vamos junto com ela. Kurenai ficou um pouco triste porque iria se separar de Kozuki, mas ela teve que ir com ela para obter força suficiente para lutar lado a lado com ele no futuro. Não precisa ficar tão triste, sempre irei te conhecer quando tiver tempo. Kozuki a viu triste e se levantou chegando perto dela dando tapinhas em sua cabeça. Kozuki estava realmente feliz por ela ir com Tsunade. Ela não apenas se tornará mais forte sob sua orientação, mas também com Tsunade sua segurança foi garantida. Mesmo que ela tenha medo de sangue, Tsunade não era tão impotente que alguém pudesse matá-la. Então é uma promessa. Kurenai imediatamente ficou feliz ao ouvir suas palavras. É uma promessa. Kozuki acenou com a cabeça assegurando Kurenai. Depois de comer, Kozuki se despediu de todos, mas não sabia que muitas pessoas na aldeia que o reconheceram já o viram com o Uchiha e os rumores começaram a surgir. Capítulo 71. Danzo frustrado. Konoha. No dia seguinte, o sol está alto no céu, espalhando seu calor e luz de forma imparcial para o mundo ninja. Ei, você sabe o que eu vi? O que? Kozuki-sama treinando as crianças do clã Uchiha. Realmente, há um boato de que ele levou aquelas crianças como seus alunos. Por que essas pessoas arrogantes? Nas ruas, as pessoas reuniam-se formando um círculo partilhando seus pensamentos sobre as grandes notícias recentes. Escritório Hokage. Esses dias Sarutobi estava de bom humor, já nomeou Minato como quarto Hokage. Embora seu amigo Danzo fosse contra sua decisão, o daimyo do País do Fogo finalmente tomou a decisão a seu favor. Nesse momento Sarutobi tinha um sorriso pervertido no rosto olhando para a visão apresentada na bola de vidro à sua frente. Hehe, a nova geração realmente não me decepcionou. Olhando para as figuras das meninas, Sarutobi sentiu muita falta da juventude, mas agora já era um homem velho, completamente. Bater? Sarutobi imediatamente afastou a expressão miserável e se endireitou, assumindo o comportamento do Hokage quando a porta foi aberta e seu velho amigo Danzo entrou. Qual é o problema, Danzo? Sarutobi ficou curioso ao ver que a expressão no rosto de Danzo era irritada. Hiruzen, quando vamos lidar com aquele garoto? Danzo, depois de ser espancado por Kozuki da última vez, ficou na cama por um mês inteiro. Depois de acordar, ele estava prestes a reunir toda a sua organização para atacar Kozuki, mas Sarutobi o impediu e contou-lhe seu plano para lidar com Kozuki, que ele fez junto com dois anciãos. Quando Danzo ouviu seu plano, ele concordou imediatamente e também informou a Anbu que Sarutobi estava ensinando, algo que garantiria seu sucesso. Hoje, quando ele estava discutindo com Orochimaru sobre o transplante das células do primeiro Hokage, o ninja raiz o informou sobre o boato lá fora. Kozuki mais Uchiha, ouvindo esses dois nomes juntos em sucessão, Danzo ficou irritado. Ele não aguentou mais esperar e foi direto para Sarutobi. Aconteceu alguma coisa? Sarutobi adivinhou que algo deve ter acontecido que deixou Danzo com tanta raiva. Danzo o informou sobre o boato que circulava na aldeia. Você conhece a identidade dessas crianças? Depois de ouvir todo o assunto, Sarutobi perguntou-lhe sobre a questão que mais o preocupava. Se eles fossem Uchiha comuns ele não se importaria muito, mas se fossem alguém dos mais velhos dos Uchiha então poderia ser um problema. Um é o filho do patriarca, Uchiha Itachi, e o outro é o gênio do clã Uchiha, Uchiha Shizui. Danzo naturalmente recebeu o relatório totalmente investigado do Raiz Ninja. Suspirar? Por que você não pode simplesmente ficar quieto?
Sarutobi segurou a cabeça enquanto seu bom humor anterior foi completamente destruído. Hiruzen, você conhece as ambições do clã Uchiha. Se eles cooperarem com Kozuki, teriam poder suficiente para lutar contra nós ou até mesmo derrubar nosso governo. Danzo era alguém que pensaria o pior desde o início, e esse era um dos motivos de ele ser covarde. 2 dias depois, Minato assumirá o controle da vila como Kage. Depois disso vou me concentrar totalmente em treinar nosso trunfo. Dentro de 1 ano ou mais estou confiante de que ele estará pronto para a luta. Sarutobi só podia depositar suas esperanças na Anbu que estava treinando. Sarutobi não sabe porquê, mas sempre que pensa em lutar contra Kozuki, suas mãos tremem e seu coração bate rápido. Esse tipo de sentimento ele teve uma vez, quando estava em sua primeira missão real como ninja, e ele sabia perfeitamente o que era esse sentimento. Medo, era medo. Você deveria saber que Sarutobi lutou contra tantos inimigos, incluindo até a besta da cauda, mas mesmo assim ele nunca teve tal sentimento. Danzo, que ouviu que ainda precisava esperar 1 ano para lidar com Kozuki, ficou frustrado, mas até ele sabia que os números contra Kozuki eram inúteis. Sua façanha de atordoar todo o exército da névoa já é famosa em todo o mundo ninja. Então, ele só poderia depositar sua esperança no trunfo deles. Depressa, Hiruzen, quanto mais tempo damos a ele, mais forte ele fica. Danzo saiu depois de lembrar Sarutobi mais uma vez do perigo de Kozuki. Eu não vou morrer. Sarutobi fumou profundamente, eliminando o medo de Kozuki de seu coração. Sarutobi sabia que se quisesse manter seu domínio sobre Konoha, matar Kozuki seria o único caminho. O que eu fiz foi por Konoha. Sarutobi mais uma vez se consolou, usando Konoha como escudo. Terra do clã Uchiha. Residência do patriarca Fugaku. Shizui, é verdade? Fugaku perguntou olhando para Shizui que estava sentado na frente. Kozuki-sensei, só falei sobre isso com Lady Tsunade, ele não nos informou. Shizui naturalmente ouviu a conversa entre Kozuki e Tsunade na loja de ramen. Ele ficou surpreso e animado também, pois seu ídolo iria aceitá-lo como seu aluno. Haha, parece que a ascensão do nosso clã Uchiha está próxima. Até o severo Fugaku riu alto, feliz pelos próximos dias bons. Shizui, ouça com atenção tudo o que ele diz. Atualmente não existe ninguém que seja mais forte ele no mundo ninja. Com seus ensinamentos sua força terá um grande salto. Fugaku ainda se lembrava do monstro a que ele lutou e quase morreu, mas Kozuki o derrotou. Mesmo com seu Mangekyou, Fugaku não tinha certeza se conseguiria lidar com a. Eu entendo. Shizui não só queria ficar forte, mas também encontrar a resposta para a pergunta que Kozuki lhe fez. Ele acreditava que sob sua orientação, um dia seria capaz de encontrar a resposta certa. Capítulo 72. Quarto Hokage. Konoha. No dia seguinte. Sensei, posso tirar esses pesos? É muito difícil. Kozuki junto com Shizui e Itachi caminharam pelas ruas de Konoha após um pesado treino matinal. Sem desculpas, Shizui, eu poderia facilmente aguentar tanto peso quando tinha apenas 7 anos. Kozuki só pôde suspirar de decepção, pois o físico de um ninja era muito fraco comparado aos habitantes do mundo dos piratas. Eu realmente não consigo entender como você aguentou esse peso, Sensei. Shizui, que já tinha 9 anos, se perguntou como uma criança de 7 anos aguentava tanto peso. Ei, vá embora, deixe-me ver. Não cause problemas. De repente, os 3 pararam ao ver uma enorme multidão reunida na frente. O que aconteceu? Perguntou Shizui olhando para a comoção. Itachi, vá e veja qual é o problema. Kozuki disse para Itachi que estava ao lado de Shizui. Sim, Sensei. Itachi assentiu enquanto rapidamente se misturava a multidão na frente e logo voltava. Sensei, o terceiro Hokage nomeou Namikaze Minato como quarto Hokage. Itachi rapidamente contou o que viu escrito na placa de madeira para Kozuki. Já é dessa hora. Kozuki ficou um pouco emocionado porque o tempo passou tão rápido. Mesmo que ele tenha mudado o destino de muitas pessoas, algumas coisas estavam destinadas a acontecer e ele só poderia enfrentá-las. Quando é a cerimônia de inauguração? Kozuki perguntou, já que pelo que ele lembrava o ataque das 9 caudas foi no 48º ano da fundação de Konoha. Atualmente completamos 47 anos, então a cerimônia não deve ser realizada muito tarde. É amanhã, Sensei. Itachi respondeu rapidamente. Amanhã não tem treino, vá para casa e se prepare para o evento. Sim, Sensei. Ambos assentiram e saíram rapidamente. Escritório Hokage. Minato, eu nomeei você como Hokage. Você assumirá essa pesada responsabilidade? Sarutobi sentou-se no tatame enquanto Minato estava ajoelhado na frente, ouvindo-o pacientemente. É uma honra para mim ser digno de sua confiança, Lorde III. Minato sempre sonhou em ser o Hokage. Na sua opinião, qualquer um que seja Hokage nunca tentaria prejudicar a aldeia. O próprio Minato tem um bom coração e sempre quis servir a vila de todo o coração. Mas mesmo alguém tão capaz quanto ele não conseguiu ver a verdadeira face de Sarutobi. Se ele soubesse quais ações Sarutobi fez enquanto era Hokage, ele se mataria por se ajoelhar na frente dele. Haha, então deixa a vila sob seus cuidados. Sarutobi riu ao ver que Minato realmente o respeitava e nunca seria capaz de desafiá-lo. Ele conseguiu um bom fantoche que pode facilmente manipular e ser o chefe nos bastidores. A notícia da inauguração do novo Hokage logo se espalhou pela vila. O efeito remanescente da guerra também foi eliminado por esta notícia. No dia seguinte, Konoha. Hoje o sol pairando no céu estava excepcionalmente brilhante. As ruas estavam cheias de pessoas, enquanto todas marchavam em direção ao edifício Hokage. Depois da guerra, foi a primeira vez que vi sorrisos nos rostos de todos. Kozuki junto com Kakashi, Gai e Obito caminharam em direção ao escritório Hokage. Obito comentou olhando para a multidão alegre ao redor, pois já fazia muito tempo que não via uma atmosfera tão calorosa. Isso mesmo, a juventude da aldeia está de volta. Gai acenou com a cabeça concordando com Obito, mas não se esqueceu de dar seu sorriso icônico com os dentes brilhando. Kozuki, ouvi dizer que você aceitou alunos do clã Uchiha, é verdade? Kakashi ignorou os 2 idiotas ao seu lado e perguntou a Kozuki sobre o boato que ouviu.
Sim, e ambos são diferentes dos outros Uchiha, talvez um dia eles sejam seus subordinados, então cuide deles. Kozuki sabia que mesmo que Obito e Rin ainda estivessem vivos com a habilidade de Kakashi seria uma questão de tempo até que ele se juntasse a Anbu. Logo, durante a conversa, eles finalmente chegaram ao edifício Hokage. No telhado, Sarutobi estava junto com os anciãos de Konoha e alguns Jonin de Konoha atrás. Logo, o protagonista do dia, Minato, chegou também, ficando na frente de Sarutobi. Estou contando com você, quarto Hokage. Sarutobi entregou o chapéu Hokage para Minato, que o pegou respeitosamente. Dedicarei minha vida por Konoha. Minato usou o chapéu enquanto se movia em direção ao final do telhado e olhava para a multidão que estava reunida abaixo. Eu, Namikaze Minato, como quarto Hokage, juro que para proteger a vila, mesmo que eu tenha que dar minha vida, não vou desistir. Minato fez um longo discurso e depois de proferir suas últimas falas tirou o chapéu e acenou com as mãos para a multidão abaixo. Toda a multidão abaixo explodiu em aplausos estrondosos enquanto todos gritavam o nome de Minato em seu respeito. Capítulo 73. Conhecendo Fugaku. Você parece muito feliz, Itachi. O que aconteceu? Já se passaram 9 meses desde a posse de Minato como quarto Hokage. Após a posse de Minato, ele convidou todos com quem tinha bom relacionamento para o restaurante Yakiniku. Ele apresentou a Kozuki o cargo de chefe da Anbu. Com a força e reputação de Kozuki, não havia ninguém melhor que ele para esta posição. Kozuki rejeitou a posição sob o olhar surpreso de Minato e de todos os outros e disse que não deseja nenhum status, ele só quer viver uma vida pacífica. Sarutobi, que também estava presente na reunião, viu-o rejeitar tal posição e soube imediatamente que havia entendido mal Kozuki. Ele não desejava ter o poder da aldeia em suas mãos, mas infelizmente já era tarde demais. Mesmo que ele quisesse parar, ele não poderia, porque a única razão pela qual Danzo ainda não atacou Kozuki é porque Danzo está contando com ele. Se ele dissesse a Danzo que não queria mais atacar Kozuki, Danzo definitivamente faria algo por conta própria. Danzo não é oponente de Kozuki e ele morrerá definitivamente. Então, pelo bem de seu amigo, ele teve que fazer isso. Durante esses 9 meses, ocorreu um evento que abalou toda Konoha. Orochimaru desertou depois que seus experimentos cruéis foram encontrados por Minato. Quando Orochimaru estava prestes a ser preso, Sarutobi chegou enquanto continha suas forças e deixou Orochimaru partir. Durante este tempo, Kozuki também declarou oficialmente que Shizue e Itachi são seus alunos. Os Uchiha agora são tratados muito melhor na aldeia, pelo menos as pessoas não vão fugir depois de avistá-los. Sensei, eu tenho um irmão mais novo agora. Itachi estava de muito bom humor hoje por causa de seu irmão recém-nascido. Itachi sempre quis ter um irmão mais novo que pudesse proteger e seu desejo foi finalmente atendido ontem. Haha, parece que você realizou seu desejo, Itachi. Vamos lá, eu mesmo deveria parabenizar o patriarca Fugaku. Kozuki queria parabenizar Fugaku, mas havia outra coisa importante que ele queria saber e só Fugaku poderia contar a ele. Kozuki não se esqueceu das forças escondidas na escuridão. O nascimento de Sasuke significa que o nascimento de Naruto também não está longe. No original, Obito adquiriu a notícia do trabalho de Kushina através de Kakashi, que sem saber vazou no cemitério. Mas Kozuki acreditava que com a qualidade de inteligência do Zetsu branco era apenas uma questão de tempo até que ele soubesse disso. Konoha era muito forte agora, seja Kozuki, Minato, Jiraiya, Sakumo, Sarutobi, juntos todos eles têm força para atrapalhar o plano da Akatsuki. Mas quando o selo de Kyuubi enfraquece, é a maior oportunidade para o inimigo enfraquecer Konoha. Kozuki queria saber quem era o novo peão de Madara. Kozuki ao lado de Shizue e Itachi entraram nas terras do clã Uchiha. Todos os Uchiha ao redor cumprimentaram Kozuki respeitosamente, já que todos sabiam de sua força e ninguém ousava ser arrogante. Residência do patriarca Fugaku. Desculpe por incomodar você, chefe Fugaku. Kozuki entrou na casa e conheceu Fugaku, que ele não via há anos desde a guerra. Haha, como pode ser? É uma honra, por favor, entre. Fugaku cumprimentou Kozuki com entusiasmo ao recebê-lo. Por favor, aproveite. Mikoto colocou uma xícara de chá na frente de Kozuki enquanto ele e Fugaku sentavam-se frente a frente, um de frente para o outro. Eu ouvi de Itachi sobre seu irmão recém-nascido. Parece que o chefe Fugaku tem outro filho genial. Kozuki tomou um gole de chá enquanto tomava a iniciativa de iniciar a conversa. Como pode ser? É tudo por causa do seu treinamento que Itachi ficou muito melhor. Fugaku respondeu modestamente, pois era verdade. Kozuki não treinou Itachi e Shizue em ninjutsu já que seu talento era muito pior do que o deles. Ele apenas se concentrou em sua força física e a aprimorou a um nível muito além de sua idade. Chefe Fugaku, há algo que eu quero saber? Depois de algumas saudações formais, Kozuki finalmente chegou ao assunto principal. Por favor, continue. Fugaku sabia que Kozuki não viria aqui apenas para parabenizar ou relembrar os velhos tempos juntos. Deve haver algo mais e deve ser bastante importante que fez Kozuki vir aqui. Durante a guerra, muitos Uchiha morreram, mas o que eu quero saber é sobre aqueles Uchiha que desapareceram ou mesmo aqueles cujo cadáver não foi encontrado. Kozuki queria encontrar o peão de Madara e com os nomes fornecidos por Fugaku poderia ser muito mais fácil. Senhor Kozuki, havia muitas pessoas assim. Levará muito tempo para coletar informações. Fugaku não estava brincando. Muitos Uchiha na guerra eram órfãos que não tinham ninguém que os identificasse, então não foi fácil saber todos os nomes. Então posso limitar o escopo da pesquisa para você, pesquisar apenas aqueles que têm mais ou menos a minha idade ou até mais jovens. Madara queria alguém para ser seu peão e uma criança era mais fácil de manipular. Kozuki sabe que alguém mais velho e principalmente quando é um ninja não é fácil de fazer lavagem cerebral. Então ele tinha certeza de que devia ser alguém da sua idade ou até mais jovem. Dê-me um mês, enviarei os nomes para você. Embora Fugaku quisesse saber por que Kozuki perguntou isso, ele sabe que Kozuki não era alguém que usaria meios enganosos ou tentaria prejudicar o Uchiha. Então ele sentiu que não havia problema em dar informações. Isso também pode tornar o relacionamento do Uchiha com Kozuki ainda melhor.
Capítulo 74. Obsessão de Danzo. Em uma caverna subterrânea, eu te ensinei tudo o que você poderia aprender, e esses olhos, você só pode dominá-los sozinho. Um velho estava sentado no assento de pedra com uma concha das 10 caudas, a estátua de Gedo estava atrás dele. Como esperado de você, Lorde Madara, você até abriu seu manjekyo. Zetsu Negro como um cachorro leal elogiou Madara, cuja expressão não vacilou e continuou olhando para a pessoa à sua frente. Durante este ano, Fukashi de uma pessoa ingênua e fraca mudou completamente. Madara o ensinou cuidadosamente, transmitindo todo o seu jutsu e experiência de batalha para Fukashi, o que o beneficiou muito. Madara não queria que o peão que ele deixou morresse antes mesmo de ressuscitá-lo, arruinando seu plano futuro. Há uma aura de extrema confiança ao seu redor que revela que sua força deu um grande salto sob a orientação constante de Madara. Eu posso sentir o poder desses olhos, seja de Konoha ou de qualquer outra pessoa, eles não serão capazes de resistir a mim. Fukashi colocou a mão em volta dos olhos sentindo o poder que Madara lhe concedeu. Manjekyo exigiu extrema perturbação emocional para desbloqueá-lo. Durante este ano, Madara usava a ilusão em Fukashi de vez em quando para estimulá-lo. Madara estava desamparado, pois esta era a única maneira de abrir o Manjekyo de Fukashi. Ao contrário de Obito, Fukashi não tinha ninguém de quem gostasse, então, usando a ilusão para mostrar-lhe repetidamente que seu fracasso criou um mundo justo, ele finalmente conseguiu desbloquear seu Manjekyo. Deixo o resto para você saber. Madara não se importou muito depois de ouvir as palavras arrogantes de Fukashi. Quando um dia ele ressuscitar, ele mostrará a Fukashi o que é a verdadeira força e um simples Manjekyo não valia a pena ser mencionado na frente dele. Madara se levantou e avançou quando o tubo preso a ele foi desconectado e Madara logo se deitou no chão e sua respiração parou. Zetsu Negro imediatamente levou o cadáver de Madara com ele desaparecendo. Zetsu Negro naturalmente não confiava completamente em Fukashi, então ele escondeu o cadáver de Madara para a ressurreição no futuro. Fukashi colocou uma capa preta com capuz cobrindo sua cabeça e colocou uma máscara espiral laranja com 2 olhos vermelhos visíveis. De agora em diante sou Uchiha Madara, o poder do Rinnegan é necessário para o nosso plano, temos que pensar em uma forma de mudar os pensamentos de Nagato. Anzo definitivamente não deixaria tal organização prosperar em sua aldeia, esse será o momento perfeito para despertar seu Rinnegan. Zetsu Negro sempre monitorou a Vila da Chuva, então ele sabe que tipo de pessoa Anzo é. Vamos, é hora de conhecer Nagato. Fukashi desapareceu da caverna junto com Zetsu Negro seguindo em direção à Vila da Chuva. Kozuki-sensei, chefe enviou isso para você. Shizui entregou o pergaminho que recebeu de Fugaku para Kozuki. Kozuki pegou o pergaminho enquanto o abria com um selo e começava a ler o conteúdo. Apenas 10. Kozuki olhou para o pergaminho e viu apenas 10 nomes daqueles Uchiha que tinham mais ou menos a sua idade e morreram ou estavam desaparecidos. Shizui, agradeça ao chefe Fugaku, isso foi extremamente útil para mim. Kozuki só conhecia uma pessoa desses nomes no pergaminho e ela era Uchiha Fukashi. Ele se lembrava da aura de Fukashi dos tempos de academia e com seu Haki de observação, ele conseguia facilmente diferenciar as pessoas devido às suas auras diferentes. Se no futuro ele encontrar o peão de Madara, ele poderá facilmente dizer se é Fukashi ou não. Kozuki na verdade esperava que fosse Fukashi, porque se for outra pessoa ele não conseguirá identificá-lo exatamente, mesmo sabendo esses nomes. C de raiz. Como é, você aprendeu? Sarutobi ao lado de Danzo ficaram juntos enquanto olhava para Anbu com a máscara em forma de gato na frente dele. Sim, Lorde Terceiro, estou pronto para dar minha vida sempre que você me quiser também. A Anbu respondeu imediatamente, sem hesitação na voz. Hiruzen, está tudo pronto agora, vamos cuidar daquele garoto. Na atmosfera escura, a expressão no rosto de Danzo parecia ainda mais horrível, pois seus olhos estavam vermelhos de raiva por Kozuki. Sempre que ele se lembra daquela vez em que foi humilhado por Kozuki na frente de todo o exército de Konoha, seus olhos ficam vermelhos de raiva desejando matá-lo imediatamente. Faltam cerca de 1 ou 2 meses para Kushina dar à luz, se algo ruim acontecer, você sabe que precisamos de cada grama de poder para lidar com o 9 caudas. Espere um pouco mais, então ele é seu. Sarutobi estava angustiado, pois sempre que eles estavam prestes a lidar com Kozuki, algo acontecia que os impedia de fazê-lo. Ele não sabe se é Kozuki quem tem sorte, ou se é um aviso do deus da morte para eles. Danzo sentiu-se totalmente frustrado mais uma vez, mas teve que aguentar, pois isso era tudo que ele podia fazer e só podia esperar mais um mês. Apenas 2 meses, você só tem mais 2 meses, Kozuki. Danzo imaginou a cena em que Kozuki estaria morrendo na sua frente e ele com as próprias mãos cortaria a cabeça e completaria sua vingança. Capítulo 75. Dor. Vila da Chuva. As nuvens escuras cobriam o céu enquanto a chuva caía constantemente, a atmosfera era sombria. A Vila da Chuva, assim como descrita no anime, era uma pequena vila onde chovia o ano todo. Devido à guerra, a vila imprensada por 3 grandes nações de Konoha, Pedra e Areia, mesmo com a presença de Anzo, ainda sofreu enormes danos. Estrondo. No edifício no centro da aldeia, 6 figuras estavam juntas. Todos usavam o mesmo manto preto com nuvens vermelhas impressas e em seus corpos tinham hastes pretas embutidas. Tosse, me arrependo de não ter te matado antes. Diante dessas figuras, havia um fosso onde jazia uma pessoa de cabelos loiros que usava uma máscara quebrada. Ele tinha feridas por todo o corpo e sua respiração estava um pouco difícil enquanto o sangue escorria da parte quebrada da máscara. Mas se alguém da Vila Ren estivesse aqui, eles o teriam reconhecido imediatamente. Anzo, um homem temido como semideus no mundo ninja, estava indefeso neste momento enquanto dava seus últimos suspiros. Como esperado de Rinnegan, mesmo o famoso semideus não poderia fazer muito contra isso. Neste momento, uma pessoa vestindo um manto escuro e uma máscara espiral laranja cobrindo o rosto apareceu de repente ao lado da figura que tinha cabelos laranja. Uchiha Madara, o que você está fazendo aqui?
Nagato, que controlava os bonecos nos bastidores, falou através de Yaiko enquanto olhava para o visitante. Após a morte de Yaiko, você mudou muito, Nagato. Parece que agora você é capaz de ver o lado negro do mundo ninja. Fukashi, ao ver que suas palavras não podem mudar o pensamento ingênuo de Nagato. Assim como Obito no original, ele traçou um plano para despertar o Rinnegan de Nagato. Ele parou os reforços da Akatsuki enquanto Anzo e Danzo preparavam uma armadilha para Konan e Yaiko Nagato. Konan foi feito refém enquanto Yaiko se matava para salvá-la, o que levou ao despertar de Nagato. Yaiko era ingênuo. Uma conversa simples nunca pode mudar este mundo doente de guerra. Somente depois de experimentar a mesma dor que nós, o mundo compreenderá o valor da paz. A morte de Yaiko despertou seu Rinnegan, mas também resultou em uma mudança de opinião. O amante da paz Nagato desapareceu quando o atual Nagato assumiu e prometeu fazer o mundo sentir dor. Depois de matar Anzo, assumir o controle da Vila da Chuva, precisamos de mão de obra e dinheiro suficientes para apoiar nosso plano. Zetsu Branco será responsável pela inteligência e também convidará shinobi fortes e capazes. Não se apresse, o plano levará tempo, mas eventualmente teremos sucesso. Fukashi ansiava pelo dia em que criaria um mundo justo, sem ódio e sem conflito. Fukashi desapareceu após lembrar Nagato e o Tenpen cortou a cabeça de Anzo enquanto o lendário demigod morria silenciosamente na Rin Village. Em uma caverna subterrânea, uma kunai foi colocada no chão e desapareceu repentinamente e a figura de Fukashi apareceu em seu lugar. Jutsu realmente conveniente Fukashi. Zetsu Negro deu as boas-vindas a Fukashi, que tirou a máscara e sentou-se na cama de pedra ao lado. Alguma notícia interessante? Fukashi segurou o Gumbai, a arma de Madara em suas mãos mexendo nele enquanto perguntava ao Zetsu Negro. Hehe, existe e é uma oportunidade dada por Deus. Zetsu Negro em seu tom único respondeu a Fukashi. O que é? Fukashi imediatamente ficou alerta ao olhar intensamente para o preto. Uzumaki Kushina, o Jinchuriki do Nove Caudas e esposa do quarto Hokage, vai dar à luz em breve e você sabe o que isso significa. Black, com sua habilidade de infiltração que nem mesmo Madara em sua forma de 6 caminhos foi capaz de detectar, infiltrou-se facilmente em Konoha e recebeu a notícia. O selo irá enfraquecer e é uma oportunidade perfeita para enfraquecer Konoha. Fukashi se levantou enquanto seus olhos vermelhos brilhavam ainda mais. Não leve Konoha levianamente. Se você for descuidado, você pode não conseguir sair vivo. Especialmente o demônio da espada, você tem que ter cuidado se você o encontrar. Na verdade, Zetsu Negro tem muito medo de Kozuki. Em sua memória, ele recebeu de sua mãe uma vez que era uma pessoa com a mesma esgrima absurda de Kozuki. Embora Kozuki ainda não estivesse perto do seu nível, a habilidade de deixar os outros inconscientes ou o corte que poderia cortar Bijudama era exatamente como aquela pessoa. Black adivinhou que talvez Kozuki fosse um descendente daquela pessoa. Não se preocupe, com meu jutsu, se eu quiser ir embora ninguém pode me impedir. Fukashi estava muito confiante devido à habilidade que adquiriu após despertar seu Mangekyo. Cada pessoa do clã Uchiha após despertar Mangekyo obteria habilidades diferentes de acordo com suas personalidades. A habilidade que ele despertou deu-lhe confiança suficiente para escapar mesmo que não conseguisse derrotar seu oponente. Fukashi imediatamente começou a se preparar para o ataque, pois logo daria um grande presente para Konoha. Capítulo 76, Noite Destinada. Konoha 48 anos. Hospital de Konoha. Minato se teletransportou com Kushina para fazer alguns testes e determinar seu estado de saúde. Sendo o Jinchuriki da Kyuubi, a arma de guerra mais forte que Konoha possuía, seu parto não foi algo trivial. Era necessário confirmar a data exata com antecedência, para que o local do nascimento pudesse ser preparado secretamente. No final, a data aproximada foi adivinhada cerca de 2 dias depois. Escritório Hokage. A sede do Hokage tinha um novo dono. Minato, usando o Hokage Auri e o chapéu oficial na cabeça, estava sentado no assento principal ao lado da mesa. Na frente dele estavam Sarutobi, Sakumo e Kozuki. Neste momento, Sarutobi falou primeiro, quebrando o silêncio da sala. Com uma expressão séria no rosto, ele disse a todos, como Minato disse anteriormente, a questão do nascimento de um Jinchuriki não é pequena. Se houver um pequeno erro pode causar um desastre para a aldeia. Tomar precauções precocemente nunca é errado. Decidi que na noite do nascimento, Kozuki-kun e Sakumo-san ficariam estacionados fora da área de parto e se algo acontecer todos nós juntos seríamos suficientes para lidar com isso. Eu entendo. Kozuki concordou, pois nunca deixaria nada de ruim acontecer. De que adianta ganhar tanta força se não consegue nem mudar o destino das pessoas próximas? Este seria o primeiro grande desafio de Kozuki. Se ele poderia realmente derrotar o destino e mudar o destino dos outros? Vou ficar com Kushina e se algo acontecer avisarei vocês imediatamente. Minato nunca quis que a pessoa que ele amava sofresse um acidente, então ele fez tudo ao seu alcance para evitar que qualquer problema ocorresse. Também deveríamos ter a Ambu estacionada ao redor da área designada para nascimento. Sakumo também expressou sua opinião, pois um plano completo foi formado em breve. Logo a reunião terminou quando Kozuki saiu da sala e caminhou em direção à sua casa. No caminho para casa andando pelas ruas, Kozuki tinha uma expressão preocupada no rosto. Kozuki não estava preocupado com o nascimento de Naruto já que tinha absoluta confiança para salvar Minato. Ele estava preocupado com o progresso da extração do modelo. Já se passou mais de um ano desde o fim da Terceira Guerra Mundial Ninja. Apesar de seu treinamento desumano neste ano, seu modelo atingiu 70%, aumentando apenas 5% e estava ficando ainda mais difícil fazê-lo progredir ainda mais. Nesse ritmo, poderá levar mais de 10 ou 12 anos para a conclusão do primeiro modelo. Enquanto Shanks era forte e com seu modo sábio ele poderia lutar contra Madara, mas esse era o Madara sem 10 caudas. Ele não seria capaz de lutar contra os 6 caminhos de Madara por muito mais tempo e precisava do poder de outro modelo. Por mais que pensasse, ele não conseguia adivinhar o motivo do lento progresso.
Não houve problema em seu treinamento, pois a maior parte do tempo sempre era gasto praticando. Kozuki decidiu lidar com esse assunto após o nascimento de Naruto e tirou esses pensamentos da cabeça e se preparou para uma possível luta. Logo, 2 dias se passaram num piscar de olhos. Estava anoitecendo e o brilho do sol poente caiu sobre Konoha. Em um lugar remoto fora de Konoha, uma pessoa apareceu de repente. Ele estava vestido de preto, com uma máscara espiral laranja escondendo todo o seu rosto, exceto pelos olhos vermelhos. Está tudo pronto, preto. Zetsu negro perfurou o solo enquanto Fukashi falava confirmando a situação. Hehe, eu espalhei todas as suas shurikens com infusão de chakra perto do local do nascimento, agora só nos resta esperar o início do show. Esta noite será uma noite memorável para Konoha e nosso primeiro passo para a conclusão do plano. Fukashi falou enquanto o Sharingan em seus olhos continuava girando e todos os 3 Tomoe de repente se conectaram formando um padrão completamente diferente. Kozuki junto com Sakumo ficaram do lado de fora do local de nascimento designado enquanto seu Haki de observação estava em pleno andamento. Kozuki realmente sentiu uma aura estranha antes, mas logo desapareceu. Kozuki adivinhou quem era, pois havia apenas uma pessoa que poderia facilmente se infiltrar em Konoha sem ser detectada. Kozuki não perseguiu Zetsu negro porque não era fácil pegar alguém que estava escondido há milhares de anos e ele também não tinha dinheiro para deixar este lugar. Mas isso o deixou mais cauteloso, pois sabia que, como esperado por ele, algo aconteceria esta noite. Kushina, você consegue. O encorajamento de Minato deu poder a Kushina e o choro alto de um bebê ecoou na câmara. Naruto nasceu. Bivaku, esposa de Sarutobi, segurou Naruto e se aproximou de Kushina para deixá-la ver seu filho recém-nascido. Depois de deixar Kushina dar uma olhada em seu filho, Bivaku estava prestes a sair da sala com Naruto. Obrigado, Kushina, agora deixe-me consertar o selo. Minato imediatamente se preparou para fortalecer o selo da Kyuubi, pois não poderia ser descuidado. Nesse momento eles ouviram um grito quando olharam e viram Bivaku caído no chão todo ensanguentado e uma pessoa ao lado segurando Naruto em suas mãos. Kozuki, que estava do lado de fora, sentiu uma nova aura aparecendo de repente e ficou surpreso. Droga, jutsu espacial. A única coisa que poderia escapar de seu Haki de observação era o jutsu espacial, mas ele nunca esperou que o inimigo tivesse. Obito estava vivo, mas o novo inimigo também despertará o jutsu espacial. Era algo que Kozuki nunca poderia adivinhar. Não fazia mais sentido xingar quando Kozuki alertou Sakumo ao lado e correu em direção à câmara de parto. Capítulo 77. Ataque de Kyuubi. Na câmara de entrega, quarto Hokage, afaste-se do Jinchuriki, caso contrário seu filho não viverá mais de 1 minuto. Fukashi com Naruto nas mãos ameaçou Minato. O rosto de Minato ficou sombrio e tenso imediatamente. Ele não tinha ideia de como esse homem mascarado passou pelas barreiras sem fazer barulho. Eu disse para você se afastar dos Jinchuriki, você não se importa com a vida do seu filho. Fukashi ameaçou Minato porque ele estava ficando um pouco impaciente. Ele sabia que precisava partir com o Jinchuriki o mais rápido possível, caso contrário os reforços poderiam chegar arruinando seu plano. Minato estava em um dilema, ele teve que escolher entre sua esposa e filho. Como Minato estava tendo dificuldade em fazer uma escolha, Fukashi ao lado perdeu a paciência, jogou Naruto para o alto, que estava envolto em um pano cheio de etiquetas explosivas. Minato imediatamente piscou, pegando Naruto no ar, como esperado do flash amarelo. Mas o que você fará a seguir? Fukashi imediatamente imprimiu um selo detonando as etiquetas. Percebendo as etiquetas explosivas, ele não teve escolha a não ser tirar as roupas que envolviam Naruto e desapareceu com ele. Fukashi não perdeu tempo e chegou imediatamente ao lado de Kushina. Estrondo. Neste momento a parede da sala se abriu quando Kozuki entrou, com os olhos cheios de raiva. Você está um passo atrasado, demônio da espada. Fukashi zombou e imediatamente colocou a mão no ombro da fraca Kushina. Nem pense em ir embora. Kozuki explodiu com uma velocidade horrível, sua espada embainhada enquanto ele já estava na frente de Fukashi atacando. Estrondo. A câmara inteira foi destruída pelo golpe, mas a raiva de Kozuki não diminuiu quando percebeu que a aura de ambos havia desaparecido. Kozuki respirou fundo se acalmando, pois sabia que a raiva não resolveria nada. O que aconteceu, Kozuki? Neste Sakumo também chegou com a Anbu enquanto questionava olhando para a sala destruída. Um inimigo se intrometeu, ele é um usuário do Space Jutsu e levou Kushina-san. Notifique a vila imediatamente e evacue os civis para um local seguro. Sim. A Anbu ao redor desapareceu enquanto eles se moviam rapidamente em direção ao prédio Hokage. Onde está Minato? Sakumo percebeu a ausência de Minato e não pôde deixar de perguntar. O inimigo é um usuário do Space Jutsu, só ele pode lidar com ele, talvez ele já esteja lutando contra ele. Vamos Sakumo-senpai, precisamos evacuar os civis. Kozuki sabia que mesmo que encontrasse o inimigo com seu Haki de observação, levaria muito tempo para chegar lá. Kozuki decidiu ficar na aldeia e lutar contra Kyuubi caso ela aparecesse. Ele nunca deixaria Minato morrer, então ele fará com que Kyuubi se submeta ou machuque a ponto de ser fácil selá-lo. Kozuki tinha total confiança de que poderia lidar com Kyuubi, mesmo que seu modelo não progredisse muito, mas seu controle sobre ele e sua força aumentaram muito. Kozuki junto com Sakumo desapareceram imediatamente, pois toda a aldeia logo ficou alerta e pronta para lidar com qualquer situação futura. No original, a aldeia foi apanhada despreparada, o que resultou na perda de inúmeras vidas. Mas devido à notificação de Kozuki à aldeia, os civis já estavam sendo escoltados por ninja que também incluía Uchiha. Ao mesmo tempo, em um vale distante de Konoha, Kushina com os braços acorrentados estava indefesa neste momento enquanto Fukashi estava na frente dela. Por que você está fazendo isso? Kushina perguntou fracamente olhando para o homem mascarado. Vou extrair o 9 caudas do seu corpo e destruir Konoha. O quarto Hokage parece ter colocado a marca de Raijin voador em você, devo me apressar.
Fukashi imediatamente ativou seu Mangekyo quando começou a puxar Kyuubi. Depois que Fukashi destruiu o selo, Kyuubi gradualmente fluiu para fora do corpo de Kushina, pois todo o corpo logo apareceu do lado de fora, mas seus olhos tinham o padrão do Mangekyo de Fukashi. Agora é hora de destruir Konoha. Fukashi tinha uma expressão maluca, pois já podia ver a devastação de Konoha. Espere. Kushina tentou impedir Fukashi. Como esperado do clã Uzumaki, você ainda está vivo, mas agora não há necessidade de você. Fukashi ordenou que Kyuubi pisoteasse Kushina imediatamente. Como Kushina pensava que iria morrer, uma luz amarela brilhou quando Minato apareceu salvando-a a tempo. Minato, como está Naruto? Kushina imediatamente perguntou sobre a situação de Naruto. Não se preocupe, ele está bem. Minato imediatamente encorajou Kushina que estava preocupada com seu filho. Minato pare ele vai destruir Konoha. Kushina também o notificou sobre os planos de Fukashi. Minato tinha uma expressão sombria no rosto, mas sabia que salvar a vida de Kushina era importante, então desapareceu junto com ela. Fukashi viu Minato desaparecendo, então olhou na direção de Konoha e desapareceu também. Capítulo 78. Lutando 9 caudas. Konoha. Esse caminho por favor. Não entre em pânico, Okage-sama vai lidar com o inimigo. Toda Konoha estava em situação de emergência no momento. Os ninja evacuaram os civis formando fila enquanto tentavam ao máximo manter a ordem. Fugaku-san, a situação é urgente. O inimigo é um Uchiha e algumas pessoas podem usar isso a seu favor para atingir você. Por favor, tente o máximo que puder para participar da luta. Kozuki neste momento estava com Fugaku e Shizui também estava ao lado dele. Kozuki sabia que Danzo impediria Uchiha de lutar, então ele rapidamente aconselhou Fugaku antes que Danzo fizesse seu movimento. E ele acreditava que Fugaku era inteligente o suficiente para entender o significado de suas palavras. O quê? Uchiha, você tem certeza? Fugaku ficou surpreso ao pensar rapidamente quem no clã era capaz o suficiente para sequestrar o Jinchuriki guardado por tantas pessoas. Sim, ele tinha Sharingan, mas tinha um padrão totalmente diferente e ele podia usar o Space Jutsu, por isso ele entrou sorrateiramente tão facilmente. Kozuki não disse Mangekyo porque isso só causaria dúvidas desnecessárias sobre Fugaku para ele. Fugaku imediatamente entendeu que o inimigo estava com Mangekyo e rapidamente saiu com Shizui para reunir seus membros do clã para lutar pela vila. Kozuki fechou os olhos enquanto seu Haki de observação cobria completamente a vila para detectar qualquer anomalia. No centro de Konoha, um shuriken colocado na esquina das ruas vazias desapareceu de repente quando Fukashi apareceu em seu lugar. Eles se moveram mais rápido do que eu pensava. Olhando para a rua vazia, Fukashi comentou, mas não ficou frustrado já que Kyuubi era poderosa para destruir Konoha inteira e eles não podiam fugir de seu poder. Fukashi imediatamente mordeu o polegar ao colocar as mãos no chão, e várias marcas pretas cobriram a superfície ao redor de sua mão. Convocando Jutsu. Uma enorme nuvem branca de fumaça envolveu a área ao redor e logo desapareceu revelando o furioso Nove Caudas. Haha, agora vai e destrua Konoha. Fukashi riu como um louco enquanto ordenava o Nove Caudas e desaparecia das ruas. Rugido. Nove Caudas imediatamente começou a destruir os edifícios ao redor e muitas casas foram arrancadas pela pressão do vento e seu rugido. Kozuki, que estava com os olhos fechados, imediatamente percebeu a enorme aura quando abriu os olhos e olhou em sua direção. São as Nove Caudas. Monstro! Os ninjas ao redor gritaram enquanto olhavam para o enorme monstro com medo nos olhos. Eu nunca vou deixar você destruir minha casa. Kozuki olhou para Kyuubi enquanto uma aura vermelha o rodeava e seus braços estavam imbuídos do armamento Haki. Kozuki sabia que não poderia lutar contra o Nove Caudas na vila, pois isso causaria danos aos arredores, ele precisava levar a luta para fora da vila. Kozuki colocou força sob seus pés e imediatamente foi ejetado em direção a Kyuubi com uma aura vermelha no ar ao seu redor, deixando um rastro vermelho no ar. Kyuubi notou alguém vindo direto em sua direção enquanto olhava, mas sua reação foi um pouco tardia. Estrondo. O soco de Kozuki imbuído de Haki caiu no estômago de Nove Caudas enquanto seu corpo enorme voou para longe e disparou em direção às montanhas na parte de trás de Konoha. Kyuubi quebrou várias colinas no caminho devido ao seu tamanho antes de finalmente parar. Toda Konoha ficou subitamente em silêncio, pois todos ficaram chocados com a cena. Eles não conseguiam entender como alguém foi capaz de jogar alguém tão grande quanto aquele monstro para tão longe. É Kozuki-sama. Finalmente alguém reconheceu Kozuki quando ele gritou seu nome imediatamente. A aldeia inteira começou a aplaudir enquanto gritavam seu nome com entusiasmo. Kozuki não ligou muito para os aplausos, pois sabia que a luta estava apenas começando. Que força tirânica! Fukashi parado acima dos Okage faces viu Kozuki e não pôde deixar de respirar fundo. Você deveria se preocupar consigo mesmo. Uma voz chegou aos ouvidos de Fukashi quando ele viu Minato aparecendo atrás dele com os olhos cheios de raiva. Deixe-me ver a força do famoso flash amarelo. Fukashi não ficou surpreso ao notá-lo quando de repente se virou e quando as pontas dos dedos tocaram seu hobby, Minato se afastou, mas isso foi o suficiente para Fukashi quando ele desapareceu junto com ele. Rugido. Nove Caudas imediatamente se levantou enquanto olhava para os olhos de Kozuki queimando de raiva. Ele abriu a boca quando o chakra começou a se reunir e logo uma enorme bola roxa estava na frente de sua boca. Oh, não, você não vai. Kozuki com sua velocidade máxima imediatamente apareceu sob o Nove Caudas acertando um soco no queixo. Kozuki não usou sua espada porque nunca teve a intenção de matar Kyuubi. Estrondo. A força do soco mudou a trajetória de Bijudama que explodiu longe de Konoha. Nove Caudas ficou ainda mais irritado quando atacou Kozuki com suas caudas em movimento rápido, que se esquivaram facilmente.
Por outro lado, você é Uchiha Madara? Minato olhou para o homem mascarado à sua frente que facilmente contornava as barreiras de classe alta e podia controlar 9 caudas. Tais feitos só podem ser realizados pelo lendário Uchiha Madara. Talvez sim, talvez não, e em vez de fazer essas perguntas, você deveria se preocupar consigo mesmo. Fukashi derrubou vários shurikens e seu Mangekyo girou bruscamente, pois hoje ele iria matar o quarto Hokage. Capítulo 79. Devastação. Fukashi correu em direção a Minato enquanto shurikens cercavam Minato de todos os ângulos. Tirando várias de suas kunai únicas, Minato as espalhou e segurou uma na mão, preparando-se para desviar as shurikens. Estrondo. Minato voou de cabeça para baixo atingindo o tronco de uma árvore próxima porque foi atingido por Fukashi que apareceu atrás dele de repente. O que é que foi isso? Minato se levantou limpando o sangue dos cantos da boca enquanto olhava para Fukashi na frente. Sua morte será o primeiro passo em direção ao meu plano. Fukashi mais uma vez lançou vários shurikens contra ele, bloqueando sua retirada. Clang, clang. Minato os desviou com sua kunai, mas seus olhos encolheram de repente quando Fukashi mais uma vez apareceu na frente, sua kunai cortando seu pescoço. Uau! No último momento, Minato conseguiu se teletransportar para o lado salvando-se do ataque mortal. Raijin voador não é um pouco diferente. Minato pensou porque mais cedo, com sua observação aguçada, ele notou uma das shurikens desaparecendo repentinamente quando Fukashi apareceu em seu lugar. Como esperado do famoso Yellow Flash, parece que você descobriu, mas infelizmente isso não mudará o resultado. Fukashi tinha absoluta confiança em seu Mangekyo, pois não via motivo para sua derrota. Seu olho esquerdo lhe concedeu a habilidade de trocar de lugar com objetos inanimados que tinham seu chakra infundido nele. Essa habilidade era um pouco semelhante ao Rinnegan de Sasuke, mas exigia um meio para se teletransportar, enquanto Sasuke não. Sasuke também poderia trocar de lugar com objetos vivos. Mas seu Mangekyo também tinha suas vantagens. Ele podia se teletransportar por longas distâncias e tudo o que precisava fazer era consumir mais chakra. Com células Hashirama em seu corpo, chakra era a última coisa com que ele se preocupava. Junto com fogo negro eterno em seu olho direito, ele acreditava que poderia derrotar qualquer oponente. Parece que tenho que fazer tudo. Minato respirou fundo quando uma sombra laranja começou a aparecer ao redor de seus olhos e suas pupilas ficaram horizontais como as de um sapo. Com a capacidade de detecção do modo sábio, Minato acreditava que poderia lutar com mais facilidade e derrotar Fukashi rapidamente para que ele pudesse voltar e salvar a vila. Estrondo. Rugido. Kyuubi rugiu de raiva quando foi mais uma vez socado por Kozuki e caiu pesadamente no chão. Sakumo-san, onde está Lord Hokage? Precisamos da ajuda dele para selar Kyuubi. Kozuki estava com dor de cabeça ao lidar com Kyuubi. Armamento em Mementaraki machucou Kyuubi, mas sua capacidade de recuperação o estava deixando frustrado. E ele também não poderia matar Kyuubi, pois era necessário para salvar a vida de Kushina. Ele está lutando contra o inimigo que invadiu Konoha. Sakumo junto com Sarutobi e alguns Zanbu já chegaram ao local da luta ajudando Kozuki a lidar com Kyuubi. Eles receberam a notícia sobre Minato do sapo mensageiro do Monte Myoboku. Devo tentar isso. Kozuki de repente pensou em um dos movimentos que ele ainda não dominou completamente, mas apenas esse movimento poderia realmente machucar Kyuubi ou até mesmo deixá-lo imóvel. Sakumo-san, volte com os outros, quero tentar alguma coisa. Sakumo imediatamente ordenou que a Anbu se aproximasse enquanto eles recuavam para uma distância bem longe de Kozuki. Kozuki correu em direção a Kyuubi, que já havia se levantado enquanto a aura vermelha ao seu redor se intensificava e o fantasma de um enorme homem ruivo apareceu atrás dele. Sakumo e outros que estavam longe não conseguiam ver o fantasma claramente e apenas uma enorme sombra difusa podia ser vista. Vendo o fantasma, Kyuubi pareceu se lembrar de algo, mas sendo controlado. Não conseguiu parar e mais uma vez abriu a boca quando o chakra começou a se reunir e um bijudama completo foi formado quando Kyuubi o ejetou em direção a Kozuki. O ar ao redor de Kozuki começou a se condensar e a aura vermelha ao redor de Kozuki desapareceu e ficou centrada em sua mão direita. O cabelo de Kozuki explodiu com a pressão e as ondas de choque emitidas por sua mão. Um raio vermelho crepitante brilhou ao redor da mão de Kozuki enquanto ele cerrava o punho. Kozuki saltou em direção ao próximo bijudama e deu um soco com toda a sua força enquanto a luz vermelha cegava toda a aldeia. Estrondo. Uma sombra de um enorme punho vermelho apareceu e o bijudama foi imediatamente espalhado em fragmentos e o punho vermelho afogou a atordoada Kyuubi. O mundo inteiro ficou completamente perdido, deixando uma sombra preta e branca. Estrondo. Toda Konoha foi abalada quando fortes ondas de choque vindas das montanhas envolveram toda Konoha. Nuvens de poeira se levantaram e o vento forte também destruiu várias casas de Konoha. No ponto de ataque, a poeira cobriu toda a área e logo começou a se dissipar e revelou a destruição causada por Kozuki. As colinas ao redor foram pulverizadas enquanto todas as montanhas ao redor da área de 1000 metros desapareceram, deixando um campo nivelado e carbonizado com buracos por toda parte. Se alguém vir de cima, centenas de metros de marcas de punho largo foram impressas no chão. No centro da explosão, em um poço profundo, Kyuubi estava deitada no chão imóvel, pois seu tamanho parecia ter diminuído muito, com 5 de suas caudas desaparecendo e seus olhos voltando à forma original. Kyuubi, que recuperou a consciência, queria se mover, mas seu espírito parecia ter sofrido um grande dano, pois não conseguia se mover nem um pouco. Maldito Uchiha! Kyuubi amaldiçoou Fukashi que o fez lutar contra esse monstro que o incapacitou totalmente.
Kozuki sentou-se no chão sobre um joelho perto do poço, pois sua respiração estava um pouco curta. A fumaça ainda estava saindo de seus punhos devido ao ataque anterior. Parece que funcionou. Kozuki usou o Shokuaki para imbuir suas mãos não apenas para aumentar o poder de ataque, mas também porque também tinha a capacidade de danificar o espírito do oponente. No mundo pirata, poucas pessoas poderiam infundir o Aki do Conquistador como o armamento em Mementar Aki, mas hoje ele finalmente conseguiu fazê-lo. Ainda não era perfeito, mas ele acreditava que poderia dominá-lo no futuro. Agora só falta Minato retornar. Kozuki levantou-se com dificuldade enquanto avançava e olhou para Kyuubi que estava imóvel na cova e sentiu imensa satisfação. Ele já era tão forte que poderia derrotar uma das criaturas mais fortes do mundo ninja. Capítulo 80. Destino mudado. Quem é você, humano? Por que você tem o poder dele? Kyuubi ficou imóvel no poço enquanto olhava para Kozuki com medo e alguma confusão em seus olhos. O que você está falando? Kozuki, que ouviu suas palavras, ficou abalado quando de repente se lembrou do que Koku havia dito sobre sua esgrima há muito tempo. Devido à guerra e ao fato de ele estar ocupado, ele se esqueceu desse assunto, mas depois de ouvir as palavras de Kyuubi, ele de repente se lembrou disso. Parece que você não o conhece, mas você é definitivamente descendente dele. Kyuubi, mesmo ferido, poderia facilmente ver a confusão nos olhos de Kozuki. Quando Kozuki estava prestes a perguntar mais, ele percebeu várias auras se aproximando, então parou e não perguntou mais nada. É 9 caudas. Sakumo junto com Sarutobi chegaram e viram a condição de Kyuubi no poço e não puderam deixar de ficar chocados. 9 caudas, um monstro que até mesmo o primeiro Hokage teve que selar devido ao seu enorme poder, estava deitado menos imóvel no chão com seu tamanho quase a metade de antes. Kozuki, você? Sakumo não sabia o que dizer, pois as palavras ficaram presas em sua boca enquanto ele olhava para Kozuki com choque e admiração. Droga, Danzo, em que confusão você me meteu? Sarutobi atrás de Danzo amaldiçoou e suava profusamente enquanto seu medo por Kozuki aumentava vários pontos a mais. A Kyuubi não está mais sob controle e não poderá mais se mover. Tudo o que resta é o retorno de Lord Hokage. Kozuki não se importou com a expressão chocada de todos e contou a situação atual da Kyuubi para todos. Ele já estava com dor de cabeça pensando em quem era aquela pessoa de quem Kyuubi falou. Droga, estrondo. Fukashi desapareceu de seu lugar quando um Rasengan apareceu onde ele apenas bombardeou o solo. Minato olhou para Fukashi que mais uma vez escapou de seu ataque e seus olhos mostravam preocupação. Droga, como ele é tão forte! Fukashi ficou irritado porque nunca esperou que Minato conhecesse o modo sábio. Com a percepção do modo sábio e sua própria capacidade de reação, Minato levou vantagem na luta. Se eu pudesse usar o Susanoo. Fukashi não dominou seus olhos a ponto de poder usar o Susanoo. Caso contrário, com sua defesa, ele não precisava ser tão cauteloso com Minato. Embora frustrado, Fukashi tirou esses pensamentos de sua mente, pois sabia que não podia se dar ao luxo de ser descuidado e se concentrou em Minato à sua frente. Você não está preocupado com a vila, Kyuubi pode já tê-la destruído. Fukashi decidiu usar esse método para provocar Minato para que ele cometesse um erro. Você não precisa me provocar, Kozuki-kun e o resto são suficientes para lidar com Kyuubi. Minato sabia que a pessoa que controlava Kyuubi estava na sua frente, então para salvar a vila ele teve que derrotá-lo. Fukashi, que estava prestes a atacar mais uma vez, de repente enrijeceu enquanto seu rosto sob a máscara tinha uma expressão chocada. Sua conexão com 9 caudas foi repentinamente quebrada. Você baixou a guarda. Uma voz chegou aos ouvidos de Fukashi que estava distraído e queria se afastar, mas já era tarde demais. Uma kunai de repente penetrou em seu abdômen e uma mão tocou seu estômago enquanto marcas pretas o cobriam completamente. Com isso, Kyuubi não é mais sua. Minato não sabia que Kyuubi já estava livre e seu jutsu de selamento não teve nenhum efeito. Droga, Hokage. Fukashi saltou para trás mantendo distância de Minato enquanto segurava seu estômago de onde o sangue escorria constantemente. Voltarei um dia. Fukashi sabia que seu plano havia falhado, então ele desapareceu imediatamente planejando se vingar no futuro. É hora de voltar. Minato neste momento já estava bastante exausto e não se importou com Fukashi que fugiu e desapareceu imediatamente voltando para a aldeia. Minato, que apareceu nas grandes faces de pedra, imediatamente percebeu as nuvens de poeira nos fundos da vila e correu em direção àquele lugar. No campo de batalha, Kozuki ficou junto com Sakumo e Sarutobi enquanto esperavam pacientemente pelo retorno de Minato. Ele está aqui. Kozuki percebeu algum movimento imediatamente quando no momento seguinte a luz amarela brilhou e Minato apareceu na frente. Onde está o 9 caudas? Minato chegando apenas viu a área destruída, mas não viu nenhuma sombra de Kyuubi, então ele perguntou a Kozuki e outros que estavam na frente. Sakumo não disse nada, mas apontou para o poço profundo. Minato olhou e viu 9 caudas que havia encolhido muito. Minato não sabia o que comentar sobre a visão à sua frente. Acho que é hora de selar Kyuubi, Lord Hokage, Kushina-san pode não durar muito. Kozuki lembrou ao atordoado Minato sobre Kushina que ainda estava em uma situação de vida ou morte. Sim. Minato suprimiu a dúvida em sua mente e imediatamente desapareceu e logo voltou com a cansada Kushina em suas mãos. Devido ao ferimento de Kyuubi, não houve problema em selá-lo, já que Kushina também preservou sua vida e imediatamente abraçou Minato ao acordar. Finalmente mudei alguma coisa. Olhando para o casal feliz à sua frente, Kozuki sorriu também ao saber que havia mudado o destino de um de seus amigos mais próximos. Obrigado, Kozuki-kun. Minato e Kushina ficaram muito gratos a Kozuki. Caso contrário, sem a ajuda dele, mesmo que subjugassem Kyuubi, eles não seriam capazes de selá-la de volta. Kushina estava muito fraca naquele momento e ela não teria sido capaz de lidar com tanto poder de Kyuubi, mas devido a Kozuki ter ferido Kyuubi, seu poder enfraqueceu muito e eles foram capazes de selá-lo facilmente.
Por favor, não me envergonhe, como um ninja da vila era meu dever. Kozuki ainda não estava acostumado com tais elogios, então ficou um pouco envergonhado. Depois de selar Kyuubi, a longa noite finalmente chegou ao fim, pois com o poder de Kozuki, Konoha evitou um desastre. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.